Eis que você é uma VTuber que não faz muito sucesso, sendo que na mesma empresa que você tá, todos os outros têm o dobro de números. Só que um dia, você esquece de desligar sua live, aí vai fazer suas coisas rotineiras, né? Que é ficar bêbada, falar um monte de palavrões, tudo isso vai no live das suas amigas. E quando acorda, de ressaca por sinal, só vendo o recap pra saber o que acontece. Então, aproveitem! O anime começa em mais uma noite comum no Japão. E, em uma live stream em meio a tantas, testando, o áudio tá bom? Testando. A equalização de voz, a música de fundo, tá tudo de boa? E parece que sim pelo que o chat tá falando. Com isso, a nossa protagonista e VTuber Awayuki dá boa noite a todos. E como uma brisa, mais uma live comum na rotina dela se passa. Não tem muita visualização, mas os fãs são fãs mesmo. Eles falam que queriam que todo o esforço dela se convertesse em monetização. Mas, o PC dela travou. Ah, mas deu certo, parece que conseguiu fechar a live. Dito isso, por que a gente tá ouvindo a voz dela de um jeito mais natural agora? E ela começa a balbuciar que quase não tem views direito. Talvez ainda falte um tchan. Mas fazer o que, né? A nossa protagonista e VTuber, sem muitas views, esqueceu de fechar a live. E já tá tomando seu gato-zero. Por um desses, ela faria um trabalho escravo por uma mixaria no Império do Submundo. E num gole já foi uma latinha inteira. Isso que é vida. Agora, hora da segunda latinha e... o som que ela mais gosta é o de abrir um latão. Mas agora é a hora de ver o que as colegas dela estão fazendo. Assim, ela abre a live da VTuber Hikari Matsuria. Pelo jeito ela tá jogando um jogo chamado A Lenda da Salsicha Online. Um jogo onde as salsichas ficam firmes em uma quente batalha pela dominância. E a Awayuki fala que a Hikari é mesmo uma boa menina. O chat dela não consegue acreditar no que ela tá jogando, mas ela fala pra acreditarem no poder da Hikari. Dessa maneira, hoje ela vai usar um personagem que é uma salsicha preta, que ela até ficou pesquisando e descobriu que esse daí é realmente forte. Aí a Awayuki começa a confessar o amor por ela, falando que ela é pura demais. Desse jeito ela pode até acabar grávida e decide que vai virar mamãe. Nisso a segunda latinha já foi, e a Awayuki não consegue parar de tomar gato-zero. Nesse meio tempo, a Hikari encontrou um adversário, chamado A Lenda do Leite Másculo. E parece que a nossa Awayuki tá se divertindo vendo essa live, de briga de salsichas. A Hikari vence e o próximo adversário é o Palhaço e a nossa protagonista se acaba de rir com o nome Palhaço. Além disso, ele tá usando uma banana num jogo de salsichas. A Awayuki parece a própria encarnação do chat da Hikari. E mais uma latinha se foi, e ela fala que isso é demais. E fala que quer ser a mãe da Hikari, e que a live dela dá vontade de... Nisso, o chat da Awayuki tá se cagando de rir. Aí a live da Hikari acaba e realmente a Awayuki pensa que ela faz as melhores lives. Dá pra ver por que ela é popular. E comparado a ela, a latinha acaba. E obviamente ela pega mais uma. Mas provavelmente se não der um jeito logo vai estar sem grana. Sem falar na depressão também. Dito isso, como tá tarde, vamos conferir a live da Shami e ir dormir. Lembrando que ela tá falando tudo isso em voz alta com a live ligada. E a Shami parece que é uma VTuber de... ASMR. Ela dá boa noite e pergunta se o volume tá bom. Esse é o lado esquerdo e esse é o lado direito. E a Awayuki fala que essa live é tão viciante quanto o gato-zero. E pelo jeito, hoje a Shami vai usar um limpador de ouvidos. E ela continua falando e parece que a voz dela é tão calma que tá fazendo a nossa Awayuki ficar com sono. E começa a limpar a orelha dela, primeiro o lado direito. E desculpa, chega, tá dando vergonha alheia, vocês já entenderam o que ela tá fazendo. Pra nossa Awayuki, pelo jeito, essa live é a oitava maravilha do mundo. Além disso, a Shami foi no ponto fraco. Ela trouxe barulho de gato-zero. E, opa, parece que ela encontrou um grandão no ouvido da Awayuki. Assim ela começa a entrar fundo e se doer pra avisar. Nesse meio tempo a nossa VTuber já tá dormindo, babando na mesa, falando que tá gostoso demais. E o pior, tá roncando alto com a live dela rolando. Isso começa a viralizar na madrugada, até a Shami ver. Nos trending topics, hashtag esqueceu de fechar a live, hashtag VTuber, hashtag gato-zero, hashtag sem máscaras. E já tem 5.000 pessoas só ouvindo o ronco da nossa Awayuki. O ronco mais famoso da internet naquela noite. Desse jeito, já de manhã, ela tá dormindo no chão com a empresária Suzuki ligando pra ela. Aí ela acorda com uma baita ressaca com vontade de vomitar. Mas atende o celular e parece que a empresária já tinha ligado várias vezes. E antes da Awayuki falar qualquer coisa, a empresária fala pra ela ficar quieta. Nenhuma informação privada dela pode vazar. E o principal é pra tentar ficar o mais calma possível depois do que ela vai falar. Com isso, a empresária Suzuki fala: desligue a sua live. E essas 3 palavrinhas ecoam na mente da nossa Awayuki. Ela vai correndo ver e tá todo mundo dando bom dia pra ela. 10.000 pessoas assistindo a live. E ela solta um baita grito que... Ela vê que tá número 1 nos trends, e a empresária fala que ela fez um ótimo trabalho. Desde a entrevista dela, ela sabia que a Awayuki era questão de tempo até estourar. Só que ela nunca esperava que ela fosse esquecer de desligar a live. E fala que vai continuar fazendo o máximo pra apoiar ela. Só que pra nossa menina, acho que é muita informação pra processar pra uma mente de ressaca. E quando ela vai encerrar, pelo menos ela conseguiu encerrar a live antes. Aí mais tarde, ela tá pedindo 1000 desculpas pra empresária.
que fala que bem, é verdade que ela gostaria que ela encerrasse as lives daqui pra frente, mas tá liberado o bebê. E a Ayuki não consegue entender o que tá ouvindo, porque o que ela fez foi bem pior do que trair a própria imagem, foi o escândalo. É como se o Gandhi virasse um mestre de Street Fighter. Mas a empresária fala que na verdade é bem dentro das expectativas que a empresa tinha nela. Tipo, durante a terceira entrevista inicial, ela era ainda mais solta. E a Ayuki pergunta se ela foi tão mal assim na entrevista. E pelo jeito ela não se lembra, mas a empresária fala que ela causou um impacto muito grande. Tanto que ela sempre se sentiu um pouco estranha vendo a Ayuki tão calma e racional nas lives. Dito isso, a entrevista foi há 3 meses. Mas a empresária, pra falar a verdade, achou que ela tava se fazendo de pura pra fazer uma grande revelação um dia. Ao mesmo tempo, ela sempre viu a Ayuki como uma força caótica, como Yujiro Hama. Mas ela fala que não ia conseguir beber uísque como ele. Aí ela pergunta se sabia que ela era tão instável, por que contratou ela? Nisso, a empresária fala que não foi uma decisão fácil, mas na empresa deles, a Live On, eles escolhem os streamers com base no quanto eles brilham. E aí, sentiram isso nela, por mais que ela não se sinta muito brilhante agora, parecendo mais água de esgoto na valeta. Só que é exatamente o contrário, a personagem Awayuki Kokoroni é o centro das atenções no momento. Claro, teve alguns comentários críticos de mudança repentina e tal, mas não chegou nem perto de nível de ofensas, o que quer dizer que tem muitas pessoas com interesse nesse lado dela. Por isso que já tem tanta gente esperando a próxima live. Eles vão ter que alterar o cronograma dela por um tempo e deixar as coisas organizadas, mas por enquanto, o melhor é surfar na onda. Porém, também não é como se desse pra voltar ao que era antes, porque se a Awayuki tentar voltar a ser pura como antes, vai ser completamente não natural. Aí ligação encerrada e a nossa menina começa a ver o que as pessoas estão falando dela. Que ver a máscara de uma streamer cair é a parte da diversão. Se soltar tanto assim, tem que ser um talento. Saiu a pureza e entrou a pura safadeza? Tem bastante gente zoando, mas nada mal intencionado. E de repente, a Hikari começa a ligar pra ela. Mas é melhor não atender, né? Dito isso, ela atende. A Hikari ligou pra parabenizar a Ayuki que ela super viralizou. E ela confessa que nunca achou que ela fosse tão divertida. Ah, mas além disso, ela queria saber de uma coisa. Ela viu uns cortes da live da Ayuki e ficou curiosa sobre aquilo que ela falou de... Com isso, a Hikari perguntou pra empresária dela o que isso significava, e parece que ela disse que isso quer dizer que a Ayuki acha a Hikari super encantadora. Por isso, ela quer fazer um collab qualquer dia desses. A Hikari é mesmo uma menina pura. Desse jeito, mais tarde, a Ayuki desce pra jogar o lixo fora, as latinhas de GAT0, e parece que a Shami também quer fazer um collab com ela agora. Aí a nossa menina começa a refletir que se escondeu por tanto tempo que manteve todo mundo distante. Ela já estreou há 3 meses. Quando começou como VTuber, ela achou que ia fazer um monte de lives, ficar popular, um dia ser monetizada, e achou que a vida ia ser uma festa. Mas ela teve dificuldades em fazer o canal crescer. O número de inscritos e de views simultâneas é metade do das colegas dela. Agora faltam 2 semanas no mês e não tem muito dinheiro na carteira. Mas agora ela sente que talvez ela possa abraçar a própria liberdade. E naquela noite, ela liga o computador para abrir uma stream. Com o GAT0 na mente, claro. A Awayuki Kokoroni entrou ao vivo. E claramente a nova, com o êxtase da terceira lata de GAT0 já. Com isso ela fala foi mal pra todos, que nunca mais vai deixar a live aberta. Aí questionam se ela não pede desculpas por beber. E ela confessa que fala que ia parar de beber, só que parece que os superiores não estão irritados com isso. Então, não quer saber. E claro que sim, pra outra pergunta, ela já tá bêbada. Uma fracote como ela nunca ia conseguir falar sobra na frente de todos eles. Aí o pessoal começa a zoar ela no chat e ela tá se divertindo. E é tudo graças ao GAT0. Dessa maneira, anuncia a todos que já se decidiu, ela vai se casar com o GAT0. Aí alguém no chat pergunta como ela vai se explicar dizendo que queria a Hikari. Aí como se estivesse numa entrevista coletiva, ela tira a Coca-Cola da frente e exalta, em vez da água, o GAT0. Ela não precisa se explicar, ela adora garotas que falam dessas coisas. Aliás, seria um insulto não querer. Na verdade, quando se sente um encanto por uma mulher, essa é a hora de querer. Mulheres preferem homens ou mulheres sinceros e diretos. Nisso alguém fala que quando conhecer ela, ele vai... Só que a Ayuki fala que vai chamar a polícia se isso acontecer. Com isso, mais uma latinha na mente, e ela nunca soube que conversar com as pessoas seria tão divertido. E no chat, de repente, o pessoal tá falando que a Mestra Sei apareceu. E realmente, ela scrolla pra cima e a Seitsuki comentou. E a Shion Kaminari também. Com isso, a Ayuki larga o GAT0 e fala que sempre amou as duas. E pede por favor pra se casarem com ela, pra elas poderem... Nessa ela começa a se explicar que as streamers favoritas dela acabaram de aparecer. Foi a reação mais normal do mundo, são essas pessoas que mantêm ela viva. É claro que ela vai querer que elas juntas. E ela tá decepcionada com o chat, porque ela só tá colocando na prática o que ela disse sobre mulheres que gostam de honestidade. Aí a Sei resolve comentar que aceitou. Pelo jeito a live ficou mais 18. Falando nisso, a Sei queria perguntar uma coisa pra Ayuki. Além disso, pode chamar ela de Mestra Sei também se quiser. E era isso que a nossa Ayuki precisava ouvir pra se soltar mais ainda. Aí ela pergunta o que a Mestra Sei quer saber. É sobre as medidas dela? Sobre a dela? Papo reto que se eu não botasse o pi, vocês ouviriam palavrões nunca antes vistos no anime. Mas o que ela quer saber é qual a fantasia dela favorita. E a Ayuki fala que adora quando fica na cara que uma das atrizes não gosta de com outra mulher. Desse jeito a Sei fala que quer fazer um collab e é pra fazer um estoque de GAT0. Nisso a Shion fica com ciúmes e fala que quer ir junto pra supervisionar. E sinceramente, esse é o dia mais feliz da vida da Ayuki. Parece até um sonho, mas ela sabe que não é, porque deve tudo isso ao GAT0. Então todo mundo, um salve pra GAT0.
Dia seguinte, a nossa Wayuki não consegue acreditar que falou tudo aquilo ontem. Desse jeito ela cai da cama, olha pra lata de Gat0 e pensa que isso daí é uma tentação que com certeza levará ela pra uma fase tenebrosa da vida. Mas dito isso, também é um caminho aberto pra ela se libertar de onde tá agora. Além de que ela tá ouvindo aquela pessoa chamar ela, a sua amada, que tá dentro da geladeira. Assim mais tarde, na hora da live já, hoje é dia de collab de guerrilha. Ela manda o chat inteiro abrir um Gat0 porque, sinceramente, ela já passou o dia bebendo, então tá meio alta já. Agora, com as leis da pureza já derrubadas, é hora de revelar com quem ela vai fazer a collab. E hoje teremos a Mashiro Irodori, mas todo mundo chama ela de Mashiron. E ela confessa que tava esperando fazer uma live com a Wayuki, mas quando chegou só encontrou uma lata de Gat0 e ficou confusa. Aliás, a nossa protagonista tá chamando a Mashiron de mãe porque ela é a ilustradora que desenhou a nossa Wayuki Kokoroni que vocês estão vendo aí. Assim como se tivesse alguma coisa a ver, a nossa menina fala que gostaria de usar a Mashiron pra liberar um monte de sentimentos acumulados. E a própria Mashiron não consegue mais esconder o choque de ser tratada como um brinquedo pela sua colega. Aliás, perguntam pra ela se é a primeira vez que ela tá vendo a Wayuki no modo Gat0 e realmente, vendo em pessoa é bem mais intenso do que ela esperava. Ela parece menos a Awa e mais a Shua. Shua de Shua Shua, o barulhinho de quando abre uma Gat0. Então de agora em diante a Mashiron decide que quando ela estiver nesse modo ela vai ser a Shua e não a Wayuki. E como ela acha meio fofa, nossa menina aceita. Mas agora chega de preliminares, é hora de responder alguns marshmallows, que no caso são algumas perguntas pelo jeito. Primeira pergunta, qual o número máximo de Gat0s que você tomou de uma vez só? E a Wayuki confessa que era meio fraca pra bebida, por isso não conseguia tomar mais de 3 por noite. Mas desde aquele dia que ela largou o emprego tóxico, ela consegue beber uma normal e 5 latões, totalizando 6. Aliás, por isso ela virou uma nem. Nem trabalha, nem estuda. Aliás, no dia após esse, ela vomitou as próprias tripas e desmaiou de novo. Com isso, a nossa adorável Mashiron tem uma sugestão porque ela tá preocupada com o fígado dela. Que tal a Wayuki tentar tirar um dia por semana pra dar uma folga pro fígado? Só que a nossa menina fala que tá tentando fazer uma live por dia. Querendo ou não, é duro preencher o dia se você é uma nem. Mas então, que tal fazer uma live sóbria? Porque a Mashiron fala que a Shua é divertida e tal, mas ela meio que sente falta da Awa. E se ela fala desse jeito, a nossa Wayuki fica sem escolha. Então tá decidido, e a Mashiron fala, como planejado? Com isso, próximo marshmallow, e um fã tá preocupado com a Wayuki que tá sempre bêbada. Será que ela tá bem? Será que ela quer mais uma Gat0? E ela fala que sim, e a Mashiron responde imediatamente que não. Próximo marshmallow, o que a Wayuki achou quando tomou um Gat0 pela primeira vez. E surpreendentemente, ela achou muito fedido. Mas no dia seguinte, no mercado, quando eles cruzaram os olhos, ela não conseguia desviar o olhar. E sim, ela tá falando de uma lata de cerveja. Próximo marshmallow, Gat0 seu único amor? Você não tá traindo ela com ninguém, né? E a Wayuki admite que de vez em quando ela olha pra outras. Mesmo assim, quando chega a hora de comprar, é só o rosto dela que aparece na mente da nossa menina. Por isso ela sempre acaba escolhendo o Gat0. Ela é da turma dos fiéis. Próximo marshmallow, como você se sentiu quando esqueceu de desligar a live? Eu gostava de você antes e agora também. E agora que chegamos até aqui, eu espero que você continue subindo nos rankings de popularidade. Um comentário bem caloroso, que deixa até a nossa menina sem graça porque sinceramente ela não tem um comentário positivo sincero desses há algum tempo. Porque querendo ou não, desde que ela esqueceu de desligar a live, 90% das mensagens Marshmallow tem sido sobre Gat0. Mas respondendo a pergunta, se ela tivesse que comparar com alguma coisa, a Wayuki sentiu como se tivesse percebido que dormiu demais no dia do vestibular. E a Mashiron espera nunca passar por isso. Próximo marshmallow, o que você misturaria com Gat0? Red Bull? Monster? Resposta, um sabor diferente de Gat0. Próximo marshmallow, se tivesse dinheiro, que bebida compraria? Resposta, compraria Gat0. Próximo marshmallow, qual o aliado perfeito para tomar Gat0 o dia todo? Resposta, mais Gat0. Com isso, a Mashiron declara oficialmente a vitória do Gat0 que ganhou todas as disputas. Mas a nossa menina começa a falar que como ela é uma nem, ela não tem dinheiro suficiente para comprar energético, lanche. E agora, ela é a mulher Gat0, então mesmo que ela tivesse grana, jamais abandonaria ela. Desse jeito, como tá ficando tarde, um último marshmallow pra encerrar. Gat0. Cheiro bom, Gat0. Ah, como eu quero cheirar essa latinha prateada, Gat0. Ah, não, vai fazer carinho, costa a latinha, esfrega. Gat0. Que os meus sentimentos cheguem ao Gat0, que chegue a todas as Gat0s do Japão. E, fim de live, mas a Mashiron tem uma coisa pra mostrar antes de encerrar. E ela mostra algo que ela desenhou depois da live tão falada da Wayuki. Uma nova skin pra Wayuki, é assim que fala? Mas o que importa é que ela achou muito com uma camiseta escrito Eu amo Gat0. E a Mashiron sabe que uma garota certinha se soltando é a coisa mais que pode existir. Dia seguinte, a nossa Wayuki tá indo pra empresa Live On. E a empresária fala que o novo desenho dela tá incrível. Mas a nossa menina não parece muito feliz. Ela ainda não se sente muito bem com isso. A empresária fala que é estrela e tal, mas a Wayuki pergunta se ela realmente quer que a estrela esteja sempre andando na corda bamba. Mas a política do Live On é vale tudo. Se os espectadores gostarem, tá ótimo. É assim que essa empresa funciona e a nossa menina fica um pouco mais aliviada. A empresária fala que eles estão trabalhando com um modelo novo na live 2D, então é pra ela aguardar um pouquinho. Agora, o próximo assunto, a empresa tá planejando um clipe com todas as streamers. E a Wayuki fica meio desesperada se tiver que cantar. Mas a empresária fala que se ela não tiver vontade, eles poderiam colocar ela num papel de apoio, só abrindo o Gat0 e rindo no refrão. Com isso, a Wayuki fala que vai treinar
imaginar como se a vida dela dependesse disso. Além disso, a empresária não vai conseguir ir com ela no almoço marcado, então ela gostaria que a Wayuki fosse com outra pessoa. Dessa maneira, cortando para o almoço, ao vivo e a cores, a mestra Sei e a Shion. Todas se cumprimentam porque é a primeira vez que a Wayuki conhece elas ao vivo. Aí a Sei já começa a falar que achou que seria legal um almoço para discutir a collab entre elas. Mas como a nossa menina tá meio nervosa, a Shion fala pra ela ficar mais tranquila porque todo mundo tem a mesma idade ali. Incrivelmente, todo mundo ali tem 20 anos. Por isso que não precisa de formalidades. E além disso, a Wayuki já pediu elas em casamento, né? Que fica emocionada só de saber que esse é o espírito generoso de mãe do Live On. E na mesa, a mestra Sei já pediu o Gat0 pra todo mundo. E, pelo jeito, as três abriram uma live no karaokê depois. Uma improvisaçãozinha de última hora. Essa loucura que agora tá na fase das gritarias da Wayuki começou com o cardápio do restaurante. Pelo jeito, a mestra Sei deu uma modificada no cardápio pra incluir Gat0 nele, porque simplesmente são os pais dela que gerenciam aquele restaurante. Mas de qualquer jeito, a mestra Sei já sabe que com a carne estralando na grelha, tudo que a Wayuki mais quer é descer com uma Gat0 bem gelada. Agora voltando pra live, a primeira metade vai ser com alguns marshmallows e a segunda vai ser cantando. Primeiro marshmallow pra mestra Sei, que garota faz o seu tipo? E boa pergunta, mas ela é bem aberta em relação a isso. As favoritas dela são as trabalhadoras, as que sempre dá pra confiar numa crise. E a Shion fica surpresa que ela tem uma tara tão centrada. Mas a Wayuki já percebeu que ela na verdade está descrevendo a própria Shion. Ela realmente é a Gat0rock Kogoromis. Se quiserem falar que essa piada foi horrível, culpem a mestra Sei, não eu. E o chat vai à loucura com isso, a Wayuki fala que devia se retirar desse ambiente sagrado pra não atrapalhar. Porque o amor entre mulheres deve ser sem interferência, é pra elas serem livres. E a mestra Sei não fica surpresa que elas pensam parecido, e pra ser sincero, ela também sente a personalidade e a aparência da Wayuki, que com ela é papo direto e já vai pro papo do Aí a Shion fica cheia de vergonha e o chat começa a zoar ela. Próximo marshmallow, mamãe Shion, boa sorte cuidando daquelas gatas no cio. Eu acho que você faz muito isso. Falando nisso, qual o collab que deixou você mais cansada? E se possível, histórias reais. E também vou te dar um engove. Aí a Shion começa que antes da terceira geração chegar, aquelas lives grandes com as streamers da primeira e segunda geração eram bem cansativas. E a Sei entende, tipo a Nekoma comentando aqueles filmes horríveis. Próximo marshmallow, eu tenho uma pergunta pra todas vocês. O que vocês gostariam de ver a Awa e a Shua fazerem? Lembrando que a Awa é a sóbria e a Shua é a bêbada. E a Shion fala que adoraria ver a Shua comendo alguma coisa enquanto bebe. Já a mestra Sei adoraria ver a Awa assistir de novo aquela live fatídica. Aí a nossa menina começa a ficar meio sem graça, mas já que a mestra Sei pediu, ela vai levar em consideração. Com isso, fim dos marshmallows, e elas terminam a live cantando as três. Por sinal, a mestra Sei tem uma voz sensual, a Shion, pelo jeito, tem uma voz de um anjo, e a Wayuki é meio desafinada, mas é impressionante como ela canta depois de tanto Gat0. Assim, mais tarde, live já encerrada, as três do lado de fora do karaokê, falando como foi divertido a noite. E a Machiron mandou uma mensagem pra nossa menina perguntando quando vai ser a live sóbria. Mas ela ainda não decidiu uma hora e lugar. Aí a mestra Sei pergunta pra Wayuki se ela já conheceu a Hareru. Mas parece que não, e a nossa menina pergunta pras duas como ela é. E elas falam que ela é como se fosse a própria Live On, a própria imagem da Live On. Aliás, a Hareru tava falando da Wayuki hoje mesmo, que ela nunca viu alguém causar tanto impacto antes. Aí elas se despedem, todo mundo pra sua casa, e a nossa menina tá refletindo como o dia foi realmente divertido. Porque a empresa que ela entrou depois do colégio era 100% tóxica. Ela passava o dia lá e ficava com um olho de peixe morto, mas foi por isso que ela encontrou as VTubers da Live On. E na hora ela se sentiu atraída e passou a assistir todos os dias, como se tivesse encontrado esperança pro futuro. Mas a vida real não mudou nada. A mesma rotina tóxica que alguém com autoestima baixa como ela jamais conseguiria. Mas é o que ela pensava, até ver o anúncio que eles estavam contratando a terceira geração. E sinceramente ela achou que não ia ser escolhida porque ela tava tão nervosa na entrevista que nem lembra o que disse. Mas foi aceita e depois disso pediu as contas no emprego antigo e começou a trabalhar só de VTuber. Só que ela não conseguia fazer o mesmo que as originais que ela amava. Ela não conseguia brilhar. Com isso, voltando pro presente, a Wayuki já decidiu que é amanhã que ela vai fazer uma live sóbria e pura. Assim, já no dia seguinte, ela abre a live dando boa noite a todos eles, falando como aquele dia era outra noite de pouca neve. O pessoal do chat não tá entendendo nada, mas ela começa pedindo desculpas por não fazer lives por tanto tempo. E isso deixa o pessoal mais confuso ainda. Só que ela fala que graças à falta de neve, ela pôde aparecer a eles. Então a live de hoje seria jogando um jogo, um tal de Getting Over It. A Nekoma que recomendou pra ela. Assim, a Awa começa a jogar o jogo bem calma, bem adorável, bem fofa. Mas 4 horas depois, ela já tá xingando o velhote de que é o protagonista de Aliás, o título da live é Live Pura. E parece que nem o microfone tancou tudo isso que ela falou. No meio da live foi jogar no Vasco. Mas ela agradece o microfone por estar lá desde a primeira live. Nisso, de repente, no meio da madrugada, ela recebe uma ligação da Shami, a dos ASMRs. Parece que ela tava vendo a live e viu que o microfone deu pau bem na hora. Então, se a Wayuki não se importar de usar o microfone usado, a Shami oferece um pra ela, porque ela tem alguns que ela não usa e até seria um favor tirar eles dela.
Só que se também não se importar, que tal ir até a casa dela pra buscar? Desse jeito, no dia seguinte, a nossa Wayuki já tá na frente da porta da Shami. E tá nervosa porque é a primeira vez visitando a casa de uma colega. Aí ela toca a campainha e a Shami já tava esperando na porta. Elas se apresentam, todas educadas, é a primeira vez que uma vê a outra pessoalmente. E lá dentro, como esperado, o apartamento da Shami é bem arrumado. Então ela fala pra Wayuki ficar à vontade que ela vai no banheiro rapidinho. Nisso a nossa menina começa a pensar que a Shami é um pouco diferente do que ela imaginava, porque ela achou que ela era muito mais tímida. Pessoalmente, parece até uma calma e aconchegante irmã mais velha. Aí a Shami volta com o microfone usado, ou os, porque ela tem uma caixa inteira deles. E pra comemorar a monetização da Wayuki, que tal esse binaural mic? E além dele, ela também pode pegar um normal que ela gostar. Aí a Wayuki agradece e tudo, e a Shami fala que vai no banheiro de novo rapidinho. Parece que ela precisa fazer o número 1 em rajadas de 3? Aí a Wayuki não entende muito bem, mas tá bom, né? Aí a Shami volta, a nossa menina já escolheu o outro microfone que ela quer. Aí fica um silêncio de uns 5 segundos, e a Shami fala que vai no banheiro mais uma vez, rapidinho. Mas dessa vez a Wayuki não vai deixar ir assim e pergunta o que ela vai fazer lá. A Shami começa a dar várias desculpas falando rajada de 3 ou coisas que não se deve perguntar nem entre meninas, mas a Wayuki não dá o braço a torcer, então a Shami fala que vai lá pra se acalmar. Parece que ela fica nervosa, o coração fica acelerado e ela tem que ir no banheiro se acalmar. E pergunta pra Wayuki se quer ouvir o coração dela batendo, que fora de contexto parece que tá dando em cima dela. Mas a nossa menina fala que não é bom ficar indo várias vezes no banheiro numa live porque o chat pode te dar apelido como fábrica de produção de efluentes. Só que a Shami acha que só os fãs da Wayuki são assim. Aí volta o silêncio constrangedor e elas resolvem comer alguma coisa. A Wayuki já sabia que a Shami cozinhava muito bem, mas ver ao vivo ainda é impressionante. E ela também serve uma lata de Gat Zero como se fosse óbvio. É dureza a fama que a nossa menina ganhou nas ruas. Porque por sinal a Shami não toma Gat Zero, quando ela bebe é só vinhos ou coquetéis. Aí a Wayuki pergunta por que ela tinha isso na geladeira então, e parece que o Live-On mandou deixar preparado o Gat Zero. E nesse momento a Wayuki quer sair no soco com a empresa Live-On. Aí a Shami pergunta se ela não vai beber, mas é claro que ela vai. Logo mais tarde, live da Shami tem uma convidada especial, que dispensa apresentações porque chega gritando com uma latinha de Gat Zero. E já se joga pra cima da Shami, o chat vai à loucura pedindo pra trocar de lugar com ela, que fala que foi bem perturbadora a Wayuki no começo, mas agora até que ela se sente bem confortável. Fazia tempo que ela não tocava a pele quente de outra pessoa. Agora, hora de começar o quadro Deck de Conversas com a Shami. Explicando as regras, a host vai falar o nome de uma situação que ela sofre por ser tímida. Então a convidada vai pensar em formas de ajudar ela com isso. E ela começa a gritar do nada, a Shami tenta imitar, e a Wayuki já... Foram só 5 letras e o chat da Shami e a Shami já ficaram em choque. Ela fica impressionada que as habilidades de comunicação da Wayuki são muito maiores que as dela mesmo. Mas a nossa menina pede desculpas porque sem pensar o sensorzinho de começou a reagir. Não vou culpar a Shami porque esses últimos 2 pis foram muito inesperados, vocês não têm noção. A Wayuki 3 episódios e ela ainda me surpreende. E a Shami avisa ela que não fica mais fofo só porque ela fala no diminutivo. Então, primeiro cenário, a Shami tem dificuldades em restaurantes que não tem botão pra chamar o garçom e eles nunca chegam perto de você. Tipo, da última vez que ela foi, ela levou uma vida só pra chamar alguém pra anotar o pedido dela. E sem surpresas, a Wayuki fala que então é pra eles simularem pedir um Gat Zero num lugar desses. Primeiro passo, comece batendo a cabeça na mesa. A Shami acha um pouquinho preocupante, mas continuando. Aí nisso que você tá com a cabeça na mesa, o garçom vai chegar e perguntar o que aconteceu, e nessa hora é pra ela fazer o pedido. Aí ela tem que pedir aquela coisa que faz a cabeça dela girar, aquela coisa que ela não consegue viver sem. E por algum motivo na simulação da Wayuki ela foi presa. Mas tem todo um sentido por trás. É por isso que se chama Gat Zero, porque é pra zerar a sua vida. E parece que ninguém achou muita graça ali não. Mas eu achei graça ao Wayuki, eles não te entendem. Assim, deixando as piadas de lado, a Wayuki fala que melhorar a habilidade de comunicação é sobre desenvolver confiança. E isso é uma coisa difícil. Com ela, provavelmente foi por causa da empresa tóxica e do seu treinamento tóxico que fez ela sair da casca. Pelo menos o suficiente pra falar com a maioria das pessoas. Apesar de que em certas circunstâncias especiais, como a entrevista pra Live-On, o cérebro dela superaquece. Que deixando claro, não é um ambiente de trabalho tóxico. Então a Shami pergunta se a Wayuki podia fazer isso por ela. Porque ela queria começar falando normalmente nessa live. Aí a Wayuki ajudaria ela a conseguir isso. A nossa menina não entende muito bem, mas o que a Shami quer, na verdade, é que elas fiquem ainda mais próximas. E se for só isso, é claro que ela faz. Assim a live continuou e terminou. Aí já é 9 da noite e a Shami pergunta como é que a Wayuki vai pra casa. Porque ela mesma não bebeu e tem carro, se quiser ela leva. Aí a Wayuki fala brincando que talvez possa dormir na casa dela. Mas a Shami parece que não ouviu a parte da brincadeira e tá bem animada com isso. O grande sonho dela sempre foi uma festa do pijama. Porque pra uma pessoa com ansiedade social como ela, uma festa do pijama com as amigas é a experiência normal, suprema. É o grande sonho Shamericano. Shami americano, não precisava explicar. Além de que a Wayuki não precisa se preocupar com nada, porque desde que a Shami entrou na universidade, ela sempre manteve um kit
kit festa de pijama com ela. Tem cobertor extra, pijama extra, escova de dente extra e tudo extra que ela precisa pra passar a noite. E ela continua fazendo a manutenção constante disso. E finalmente, o dia tão sonhado chegou. Aí ela vai lá aquecer a água da banheira, mas volta pra perguntar se a Wayuki quer entrar na banheira com ela. Mas tá só brincando. E a Wayuki pensa que ela mesma que tá sobre os efeitos do GAT0, mas a Shami tá pior que ela. E pensar que a irmã mais velha com ansiedade social podia ser tão poderosa e empolgada. Dito isso, um pouco mais tarde, a Shami tá pedindo desculpas por mais cedo. Ela ficou tão empolgada que esqueceu completamente quem ela era. Desse jeito, já que elas estão ali, que tal a Wayuki deixar a Shami limpar os ouvidos dela? Ah não, de novo não. Desse jeito, a Wayuki deita a cabeça na coxa dela e começa... Só que a Shami tá ofegante e tá tremendo tanto dentro do ouvido que a Wayuki tá se sentindo Kaid jogando E-Card. Parece que a Shami nunca fez isso antes em outra pessoa, então tá bem nervosa. Mas respira fundo, respira fundo, respira fundo. E a Wayuki só não dorme porque ela quer dormir junto com a Shami. Na mesma cama. O que deixa a Shami feliz porque ela tá ficando normal. Ela até tuita que pra todos que nunca tiveram uma festa do pijama, agora eles podem chamar ela de normal. Logo, o dia seguinte, já na casa da nossa protagonista, ela tá testando e configurando o novo microfone. Tudo preparado pra live, novo microfone, nova skin, menos o cérebro. Ela ainda não colocou uma gotinha de GAT0 na boca. Mas essa é a live pra comemorar a monetização, então ela junta forças e começa a stream. Ela dá boa noite a todos, outra noite de neve leve, e o plano da live é mostrar a nova roupa que a Mashiron fez pra ela e comemorar a monetização se divertindo bastante. E agora ela tá sóbria, né? Mas pra comemorar essa ocasião tão especial, ela decidiu experimentar uma bebida de uma marca chamada GAT0, que ela vê tanta gente falando, mas é a primeira vez que ela vê na vida. Além disso, parece que ela tá recebendo um monte de superchat de 155 ienes. Todo mundo zoando da cara dela, e ela não entende isso, mas é muito grata de qualquer jeito. Então pra todos, um brinde no microfone novo. Desse jeito, depois do primeiro gole, um brinde pra Shu aparece de 15 mil ienes. Mais ou menos uns 500 reais. E a nossa Shu não sabe nem agradecer porque ela nunca recebeu um superchat vermelho. A dopamina disso, mas o êxtase do GAT0 é a melhor coisa que ela já sentiu na vida. Aí ela começa a fazer uns barulhos estranhos na live, o pessoal não tá entendendo, mas parece que ela tá chorando, mas é de felicidade, e a Awa já virou a Shua mesmo. Ela nunca se sentiu tão amada desde que aquela empresa tóxica acabou com o seu respeito próprio. E graças aos fãs dela, agora ela pode comprar caixas e caixas de GAT0. E o chat já começa a falar que talvez seja meio inconsequente dar dinheiro pra ela. Mas a nossa menina fala que de qualquer jeito ela fez uma promessa com a Mashiron de beber com moderação e descansar o fígado 2 vezes por semana. E agora, hora do segundo latão pra revelar o novo visual. E aos poucos a revelação. Primeiro as pernas nuas que ela escondeu debaixo do vestido por tanto tempo. E o chat vai à loucura. Agora as coxas, as partes favoritas da Mashiron. Então a camisa. E pra finalizar, esse é o novo visual dela. Com essa cara de bêbada. É a oficial transformação da Awa pra Shua. E na camiseta tem até escrito que precisa ter pelo menos 20 anos pra beber. Até a Mashiron tá no chat e fala que combinou bastante. Ainda mandou um superchat de 10 mil ienes parabenizando pela monetização e depois ela entra na live. E a nossa Wayuki agradece e fala que vai esperar nua por ela. Desse jeito, antes das participações especiais, ela vai ler alguns comentários. Primeiro, qual streamer é o seu objetivo? E essa é uma pergunta difícil, mas pra Wayuki, a Hareru é a primeira que vem na cabeça. Ela quer ser o tipo de streamer que pode agir como uma líder pros outros. Próxima mensagem. Eu assisti todo o seu trabalho duro, então é bem legal que seja gradualmente recompensado. Não fique bêbada demais com o GAT0 a ponto de ser banida. Eu amo você mesmo com a nova direção que tomou. Pode ser um pouco assustador mostrar sua verdadeira personalidade sóbria, mas eu torço para o dia em que seja capaz de fazer isso sem hesitar. E a nossa menina agradece do fundo do coração, porque ela tá começando a sentir que as pessoas talvez gostem de como ela é de verdade. Ela não vai abandonar a Wayuki puro, é só como se ela tivesse uma nova arma no seu arsenal. E ela deve isso a todos que disseram que gostam das lives dela. Com isso, a primeira participação especial aparece é a Hikari, e os tópicos que estão fixados na live para perguntar para as participações especiais são coisas que querem fazer juntas, lanches recomendados e cor das calcinhas. Aí a Hikari aparece, toda empolgada, parabenizando pela monetização, e pode ser meio estranho falar isso, mas a Hikari se sente como se fosse uma mãe orgulhosa agora. Assim elas começam a se agradecer e a ficarem emotivas, e a Wayuki solta do nada que realmente queria ser a mãe da Hikari. Mas ignorando isso, a nossa menina fala que agora pode comprar jogos, então que tal elas jogarem alguma coisa juntas depois? E a Hikari acha uma ótima ideia, porque ela tava pensando mesmo em jogar Dark Souls num controle de D alguma coisa R. Mas a Wayuki fala que não gosta muito desse tipo, ela gosta mais de jogos da Yuzu Soft. Tipo Café Stella, Sanoba. E a Hikari já ouviu falar desse Sanoba em um dos cortes da live da Mestra Sei. Pelo jeito esses jogos aí é aquele tipo que ainda é um pouquinho demais pra nossa pequena Hikari. Continuando, próxima participação especial é a Mestra Sei e ela já pergunta se a Wayuki quer jogar Sanoba com ela. E ela aceita logo de cara. Agora, hora da pergunta clássica para as participações especiais: qual a cor da calcinha da Mestra Sei? E ela não está usando. Próxima participação, Mashiron. E ela explica que a melhor parte do novo visual é como os shortinhos realçam as curvaturas das coxas dela. É como a união de todos os desejos mundanos da Mashiron.
Próxima participação é a Xion, e dessa vez a Wayuki mostra um superchat. Alguém pergunta pra Shua se ela não quer que a mamãe Xion encha uma mamadeira de GAT0 e dê pra ela. Nisso a mestra Sei manda um superchat de 50.000 ienes escrito "e aí?". Próxima participação é a Shami, que tá nervosa demais até pra se apresentar. A verdade é que ela tava assistindo a live desde o começo, mas tava com medo de interromper alguém quando ela não sabia o que falar, então entrou mais tarde. Desse jeito, finalmente fim das participações, mas a Nekoma liga pra ela. E ela entra falando que a Hareru Asagiri chegou. A nossa protagonista fica meio desnorteada, não tá entendendo nada, mas provavelmente é só a Nekoma fazendo uma imitação da Hareru. Então a Yuki embarca na brincadeira e pergunta se a Hareru quer casar com ela. E ela fala que sim. Aí isso pegou nossa menina um pouco desprevenida, então ela fala que agora elas vão ter que cantar juntas também. E a Hareru fala que tava realmente esperando pra cantar com a Shua mesmo. Aí a nossa menina não tá aguentando mais tudo isso e começa a perguntar se que tal comer grilo junto então. E a Hareru fala que só um inseto não é legal, vamos comer larva, barata e tarântula também. E espalhar pro mundo que insetos são comestíveis. Então por último, qual a cor da sua calcinha? E a Hareru fala sem pestanejar que é uma preta bem... E isso foi demais pra Wayuki. A Hareru só foi entregar o caos e saiu. Desse jeito a nossa menina ainda tá se recuperando da imitação da Nekoma, mas ela liga de novo? E ela entra agora se apresentando como Nekoma. A Wayuki não tá entendendo nada, então a Nekoma explica que a última era realmente a Hareru que tava na sala com ela. Era realmente ela. Elas queriam fazer uma grande surpresa pra live de monetização dela. E isso quebrou a nossa protagonista. A nossa Wayuki parece uma cachorrinha esperando a dona voltar na frente da porta, mas é porque ela tá esperando uma encomenda. É o Long Fit Quick Fitness. E já desse jeito ela já vai avisar pra todo mundo que isso chegou, abrindo uma live. Assim, outra noite em que a neve cai de leve. E a nosso pequeno fenômeno já começa recebendo um superchat vermelho parabenizando pelo encontro dela com a Hareru. E realmente a nossa menina ainda acha que foi um sonho poder falar com ela. Além de também descobrir que ela usa roupa preta. Mas indo direto pro assunto, a live de hoje vai ser pura e ela gostaria de jogar um jogo com esse controle Long Fit. Ela já queria faz tempo, porque as amigas dela já têm, só que custa bastante pra uma neném que nem ela que acabou de pedir demissão de uma empresa tóxica. Só que agora ela tá monetizada e finalmente chegou a vez dela. E parece que isso é bem popular porque todo mundo do chat conhece. Ah, e também um adendo à nossa Will que avisa que nunca vão convencer ela fazendo a dificuldade máxima. Outro adendo, a Xion e a Hikari também vão fazer uma live com esse negócio, então ela recomenda ter algumas janelas abertas pra comparar entre elas. Dessa maneira, começar configurando, o jogo pergunta o quanto você se exercita comparado às outras pessoas da sua idade. E a nossa menina suspeitosamente seleciona o número 2 um pouco, o que não convence muito o chat dela. Mas ela fala que é uma jovem atlética que treina todos os dias pra se manter bela. Só que o chat avisa, se quer conhecer o inferno, escolhe o 2. Subestime o Long Fit por sua conta e risco. Então ela assume que mentiu e vai na opção 4, nadinha. E por sinal parece que a Hikari foi direto pra 1. Próxima pergunta, que tipo de dificuldade de treino você está procurando? Aí ela começa a ficar mais preocupada a partir de agora, mas o chat avisa que nesse ela pode mudar depois. Desse jeito ela vai no 3, moderado. Última parte, digite aqui o seu peso, que são famigerados 50 quilos. E o chat fala que se fosse a Shua precisaria considerar o peso de todas as GAT0 que ela já tomou. Então vamos começar os trabalhos e é pra tentar curvar a barra com toda a força dela. Aí ela consegue 50 de pontuação, fica toda feliz, mas o chat avisa que é o mais fraco possível. Nisso ela se sente desafiada e larga a pureza pelo poder e dá um gritão. Conseguindo um total de 63 agora, mas com a sua imagem um pouquinho mais manchada. Aí pulando rapidinho pra live da Xion, né? Ela também tá fazendo muita força pra dobrar o negócio, mas fazendo uns barulhos que não parece ser uma live apropriada pra menores de idade. Mas o chat dela avisa que esses barulhos salvaram a vida deles. Já com a nossa pequena Hikari, ela tá na dificuldade máxima e tá fazendo 15 repetições. Uma barreira e tanto, mas pra ela, se preparem pra canetada, a vida é derrubar barreiras. E voltando pra nossa Wayuki, ela tá quase morta. Agora próximo exercício, agachamentos. E a Xion parece que é gêmea de capacidade atlética da Wayuki. Só que numa versão mais... Vocês só precisam saber que a mestra Sei doou um superchat de 50.000 ienes ouvindo esses agachamentos. Cortando pra nossa pequena Hikari, ela tá fazendo, né? Mas parece que infelizmente ela endoidou de vez e tá rindo sozinha enquanto faz. E voltando pra Wayuki, ela tá se esforçando bastante. Bem parecido com a live da Xion, só que bem diferente ao mesmo tempo. E é engraçado que essas VTubers estão fazendo, só que na live só tá a carinha delas estática e o barulho que elas estão fazendo. Indo pro próximo exercício, a Xion definitivamente não aguenta mais. Já a mestra Sei começou a pensar sobre a origem do universo vendo essa live. Com a Hikari ela mudou um pouco e parece que ela decidiu que a vida foi feita pra ser jogada fora e chegou a hora. E a nossa Wayuki não conseguiu nem chegar na posição que o jogo mandou. Com o chat decretando que das 3 lives, essa é a mais estranha. Mesmo que alguns estranhamente prefiram os gritos dela do que os da Xion. Desse jeito, como as nossas 3 VTubers só dão orgulho, as 3 conseguem terminar. Um pouquinho derrotadas vai, menos a Hikari e olha que ela fez o nível mais difícil. Só que a Wayuki tenta pensar positivo que ao menos é ótimo pra ficar em forma. Então junta as últimas forças pra levantar e falar pra todo mundo na live, vamos todos se exercitar de vez em quando.
Como pode uma VTuber dar tanto orgulho? Dito isso, mais tarde ela não consegue subir na cama porque tá morrendo de câimbras. Então ela começa a rastejar porque só tem um jeito de esquecer essa dor. Na frente dela, uma aparição surge. A Shua com uma latinha de GAT0 falando pra beber isso quando a dor ficar insuportável. E magicamente ela solta a lata e cai na mão da nossa Wayuki, que cai na tentação, ou será a salvação, que é o jeito que ela chama. Dia seguinte, mais uma live iniciada, só que dessa vez com a tia do GAT0, a Shua. E o plano da stream de hoje é só ter uma noite tranquila aprendendo com as colegas dela. Ela pediu permissão antes pra elas e tudo, então já indo direto pro assunto, a primeira live que ela vai dar uma olhada é o da Hikari jogando Gartic Phone. Aliás, parece que a Mashirão tá dando aulas de artes pra ela. Dito isso, ela entra na live e a primeira coisa que vê é uma Wayuki bombada. Esse é o resultado do treinamento com GAT0. Agora, entendendo um pouquinho o contexto, a primeira pessoa tinha mandado como tema Shua bêbada com GAT0. Aí saiu isso daí que a nossa menina achou bem fofo. E a próxima pessoa respondeu Shua jogando Long Fit. E foi assim que a Hikari desenhou a Wayuki bombada. Aliás, a Hikari avisa que quando o primeiro jogo terminar, ela vai parar de sentar no ar. Durante todo o desenho, ela estava sentada no ar. Mas ela tá focada, os gritos fortalecem ela. Então, ela vai exceder todos os limites. Agora, por que do nada isso, nem a Shua sabe. Próxima live, o povo clama pela Mestra 6, só que a Shua tá um pouquinho com o pé atrás. Porque, né, todo mundo conhece a Mestra 6 já, né? Com certeza não vai ser uma live decente. Só que a voz do povo é tudo, então a Shua vai confiar neles que a live dela tá sendo decente. Desse jeito ela entra e a primeira pauta já é apresentando os jogos favoritos da Mestra Sei. E ela extrapola um pouco explicando como é. Aí a Shua dá uma refletida, toma um gole de GAT0 e explode falando que ela avisou que ia ser uma coisa típica da Mestra Sei. Só que o chat pede pra dar mais uma chance e a nossa menina confessa que ela queria assistir mesmo. Desse jeito, voltando pra live, a Mestra Sei tá falando agora sobre um jogo chamado School Days. E no mesmo instante, as duas explodem o mic gritando Morra Makoto. E espero que vocês não tenham entendido. Agora, voltando à programação normal, vamos ver a live da Hareru agora. Parece que ela tá tendo um pouquinho de dificuldades no jogo de cartas. E pelo jeito a personalidade dela muda que nem de alguém que a gente conhece. Mas ela é experiente, se recompõe rapidinho, e esse é o charme dela. Desse jeito, live vai, live vem, e muitos dos personagens das cartas desse jogo aí, acho que muitos de vocês conhecem alguns deles. Só que não sei se ela é tão boa e ao mesmo tempo ela é igual a Hikari, que leva o jogo bem a sério, mas não de um jeito tão fofo, e xinga todo mundo de diabo. Mas ela rapidamente pede desculpas porque isso daí foi um bombado que mora no andar de cima e deixou cair uma barra de 3,5 toneladas que caiu do teto até ela. Já o Ayuki só consegue pensar que a Hareru é mesmo incrível. E o chat avisa ela que a Shua tá lá na live. Aí a Hareru fala que até que foi uma boa hora, porque ela já tava preocupada com mais danos na mesa dela, né? Então ela queria terminar a live e terminar mostrando uma carta da Shua. Aquela que habita a GAT0, a Wayuki Kokuroni. Com a clássica frase, não é outra noite adorável com uma neve leve? Mas, se pagar o susto no começo da sua fase clímax, você pode jogar a Shua no lugar dela com a clássica frase, eu sou a garota GAT0, eu nunca deixaria ela, nem que me pagassem. E a nossa menina fica impressionada que a Hareru fez uma carta só dela, que até fez umas piadas com o que ela falou nas lives. Então, dia seguinte já, e a empresária liga pra Wayuki pra falar sobre a collab de canto. Pelo jeito, a gravação vai ser dividida em pequenos grupos. Aí é pra chegar na agência com 1 hora de antecedência, eles vão levar ela da Live 1 até o estúdio de carro. Só que a empresária fala que vai na frente, mas alguém da equipe vai levar a Wayuki até lá. Aí chega o dia, chega a carona da Wayuki, e a nossa menina tá com um pouquinho de pé atrás vendo essa pessoa e pensando se ela é realmente a funcionária da Live 1. Mas ela assegura que sim, então a Wayuki entra no carro. Assim essa pessoa começa a falar que é mais velha que ela, por sinal, pede desculpas pelo carro pequeno, que ela gostaria que fosse algo melhor, como um caminhão-tanque. E continua falando que policiais param ela porque acham que ela não tem carteira. Dizem que ela tem uma cara infantil e tal, então ela pensou em fazer uma cópia aumentada da carteira, pra colocar do lado do carro. E a Wayuki fica em choque, porque isso seria como divulgar os dados pessoais pro mundo. Só que essa pessoa continua falando que já tem a carteira há algum tempo, então não é mais iniciante. Só que se ela tirar isso, vão pedir a carteira ainda mais. Então ela fez adesivos só do símbolo de iniciante. E isso é uma história real porque esse carro até viralizou nas ruas. Só que como ela não é novata, decidiu que não precisava se dedicar tanto a isso. Então parou com isso. E a nossa menina só consegue pensar que isso é Live On, essa agência realmente tem alguém assim na equipe. Desse jeito elas chegam no estúdio e essa pessoa já vai cumprimentar a Nekoma que tá lá. E ela pergunta olhando pra Wayuki se essa é a famosa. E a pessoa confirma que sim, é o Dio Brando da Live On. Assim as duas se apresentam bem educadas, mas a Nekoma já tem que ir. Mais a fundo parece que a Mashirão e a Hikari acabaram de terminar as gravações delas. Aí elas veem a Wayuki, vão cumprimentar ela, só que a nossa menina tá toda tímida. Que ainda não é a primeira vez que elas se veem pessoalmente. Por isso elas resolvem se apresentar umas pras outras de novo, tudo do começo, e começam a rir porque isso foi estranho. Uma coisa adorável essa amizade, mas elas não podem deixar a equipe esperando. E se despedem falando pra algum dia fazer uma reunião da terceira geração. Dessa maneira a Wayuki entra na sala e parece que a Live On conseguiu um compositor famoso de música de anime. Com isso dito, parece que ela vai cantar a primeira parte antes do refrão, então pedem pra ela fazer de um jeito mais puro.
Aí a gravação vai, a gravação vem e finalmente termina. Ou melhor, não terminou não. Essa foi só a parte da Wayuki e agora eles precisam da Shua pra gravar a próxima parte. Só que a nossa menina começa a falar que ela fica bem nervosa de beber em um lugar desses, né? Não dá. Só que aquela pessoa de antes fala que não precisa se preocupar com isso. E por que uma funcionária tá na frente do microfone? Nisso, a Wayuki começa a ligar os pontos. É uma funcionária da Live On, mas nunca foi dito que era só uma funcionária. Em outras palavras, ela também pode ser uma VTuber. E a Wayuki conhece muito bem a única que contaria uma história daquelas. Ela finalmente percebeu que quem tá na frente dela é o sol de todos os corações, a Hareru Asagiri. E na mente da Wayuki passa várias coisas, que ela ficou sozinha no carro com a Hareru. E com todos esses acontecimentos, a Shua é invocada. Só que peraí, a mente brilhante da Shua começa a trabalhar. De uma perspectiva ampla, todos os sons vêm de vibrações na garganta. Então cantar e fazer barulhos com êxtase são a mesma coisa? Ou seja, concluindo, quer dizer que basicamente ela e a Hareru vão... Desse jeito, gravação vai, gravação vem, e no dia do lançamento da música, a Wayuki e todas as outras VTubers vão fazer um premiere assistindo. Mas antes, a nossa Shua avisa que tem um anúncio importante. Então rufem os tambores, a 4ª geração vai chegar em breve. As novas VTubers inspiradas na nossa menina Wayuki. Desse jeito, anúncio dado, hora da tão esperada música das VTubers. Que, obviamente, eu não posso colocar aqui, mas eu recomendo vocês irem assistir, que já deve ter em algum lugar do YouTube. A Crunchyroll deve ter postado isso em algum lugar, porque basicamente foi um encerramento inteiro essa música. E eu recomendo assistirem, porque a nossa menina Wayuki, na verdade a Shua, acabou de chegar, mas roubou a cena na música. Então, finalmente é hora de revelar a 4ª geração da Live On. A nossa protagonista tá feliz porque finalmente vai ser mais experiente do que alguém. E ela já avisa que não se importa se causarem problemas, contanto que sejam garotas charmosas que a admirem. Desse jeito, a live de apresentação começa e a primeira aparece. É a Alice Soma. Ela era uma estudante de faculdade e uma idol ao mesmo tempo. Mas logo de cara tem uma coisa que ela gostaria de dizer. Então, a Wayuki Kokoroni, você aceitaria ela como sua mulher? Contextualizando, ela se encontrava em uma vida de tédio sem fim, então ela começou a se apresentar como idol numa tentativa de encontrar propósito pra vida. Só que mesmo assim, ela ainda queria algo maior que desse uma satisfação verdadeira. E foi nessa hora, como um sinal divino, que ela acabou vendo um artigo online sobre o acidente da Wayuki naquela live. E aquilo lá foi o batismo da Alice no mundo VTuber. O famigerado amor à primeira vista. E a nossa protagonista demora pra processar tudo isso, mesmo que uma coisa bem clara. Só que ela fala que uma coisa que essa garota tem é o perfil Live On. E enquanto eu falo isso, a Alice continua falando sobre a Wayuki. Ela assistiu todas as lives e até gravou tudo que ela disse. E claro, ela também mandou todos os superchats máximos que ela pôde. Na última live, por exemplo, ela mandou um superchat de 20 mil ienes agradecendo a Wayuki pelos gemidos fitness. E a nossa protagonista continua tentando processar todas essas informações. E foi desse jeito que a Alice se inscreveu pra 4ª geração da Live On, visando ficar mais próximo da ídola dela. E bom, a Wayuki fala que se olhar superficialmente, ela até que é fofa e admira ela, então recebe ela com todo o coração aberto. Com isso se conclui a apresentação da Wayuki, quer dizer, da Alice, e o pessoal do chat começa a fazer umas perguntas. Tipo, como ela foi encontrada, sobre o que falaram na entrevista, por exemplo. E, na verdade, ela foi recusada na fase inicial. Mas, ela se recusou a aceitar um não como resposta. E continuou mandando dissertações uma após a outra sobre como a Wayuki é maravilhosa. E eu não sei se é muito funcional escrever sobre outra pessoa num pedido de emprego. Mas, na 5ª tentativa, ela conseguiu ir até a entrevista. E quando falou pessoalmente do amor dela pela Wayuki, contrataram ela na hora. Ou seja, ela não falou nada dela mesma até agora. E a nossa protagonista assistindo tudo isso precisa se acalmar. Agora ela tem uma garota fofa mostrando admiração por ela. Por mais que o chat tá chamando ela de yandere stalker possessiva. Aí o chat pergunta pra Alice se não vai dar uma de nice boat na aula. Mas ela fica brava e fala que só quer que a Wayuki seja feliz. Nenhum fã de verdade ia atrapalhar quem admira forçando seus sentimentos. E isso ganha facilmente a nossa menina. Aí também perguntam pra Alice, se pudesse ganhar alguma coisa da Wayuki, o que gostaria? Eu aposto no meu canal que nunca passou pela mente de vocês o que ela vai pedir agora. A Alice fala que gostaria da úvula dela. Mesmo que seja uma parte da garganta, ainda assim é uma bonita. E se a Alice conseguisse colocar a úvula dela dentro dela mesma, seria como fazer a Wayuki... E pra vocês terem uma noção, até a Mestra Sei comentou eu não aguento. Assim, a Alice encerra a live dela com uma HT0 de limão. E a nossa protagonista se afoga num vazio indescritível. Mais uma voz puxa ela de volta pra realidade. É que começou a live da segunda VTuber, a Eirai Sonokaze, a elfa diretora do zoológico Eirai. E isso já chama a atenção da Wayuki. Continuando a apresentação, ela se tornou uma VTuber pra ensinar toda a alegria que é aprender sobre diferentes tipos de animais. Uma apresentação bem normal até agora, e a Wayuki fala que ela atende até as definições ortodoxas de fofura. Então a Eirai agora gostaria de compartilhar alguns fatos interessantes sobre animais.
A maioria das pessoas acham que gorilas amam bananas, mas na selva eles não comem muitas bananas. Eles ficam em habitats diferentes, então é só um estereótipo. E a nossa menina tá impressionada que não é um personagem, é realmente educativo. Talvez ter uma pessoa comum pra segunda apresentação vai dar um bom equilíbrio. A Live On pensa em tudo mesmo. Desse jeito a Irai continua que as pessoas têm que tomar cuidado, porque gorilas são conhecidos por jogar cocô nas pessoas. Ou seja, são bem amados por aqueles que têm um gosto diferente, que adoram um pouco de e também ela fala sobre um membro do gorila que tem 3 centímetros e eles têm o báculo, um osso no membro que não tem nos Homo sapiens. E o chat da Wayuki pergunta qual o problema de 3 centímetros. E a Irai terminou a live com essa última informação. Pelo jeito a balança da Wayuki entre loucura e comum se desestabilizou mais uma vez. Por isso agora ela também tá com um pezinho atrás com a terceira. Mas ela não tá falando nada? Será que tá com problema de equipamento? Mas não, ela começa e é a Kaeru e a Matane. E parece que ela tem um pouquinho de vergonha. E antes de tudo, ela precisa dizer uma coisa. Ela pode parecer uma adulta por fora, mas na verdade é um bebê. Um bebê. Então é pra mimarem ela bastante. É por isso que ela virou uma VTuber. Com isso o chat já percebeu que a 4ª geração é podre até a raiz. E a Kaeru continua que quer que todo mundo seja as mamães dela. Um fato curioso é que o avatar dela, como vocês podem ver, é de adulto, mas a voz dela também é bem de adulto. E ela sabe disso, mas garante que a idade mental é de um bebê. Como prova, quando voltou pra casa ontem, ela foi pra cama e ficou jogando Pricone o dia todo. E eles não precisam se preocupar porque ela tá usando uma fralda por baixo. E também pode usar uma chupeta se quiserem, porque naturalmente ela é um bebê. Assim ela acredita que isso tudo sejam evidências o suficiente para que acreditem que ela é um bebê. E ela postou um tweet falando: aceito candidatos à mamãe. Será que na verdade ela não é louca? Será que na verdade ela é realmente um bebê? Porque ela tá muito confiante. Só que o chat ainda não comprou essa ideia e fala que se ela for mesmo um bebê, por que não chora que nenhum então? Assim ela... chora que nem um bebê, Vocês não acharam que eu ia reproduzir isso, né? E pra vocês verem o nível dessas lives, nem a Wayuki tancou. Aí alguém do chat manda pra Kaeru que mamãe chegou e trouxe um currículo pra preencher. Nisso ela sai do personagem e fala que, por favor, tudo menos trabalhar. Pelo jeito, mais alguém na Live On é traumatizado no trabalho que nem a Wayuki. Dessa maneira, a live de apresentação da 4ª geração é encerrada. E a nossa protagonista se pergunta o que fez o mundo até esse ponto. Logo, dia seguinte, na live da Shua agora, com a nossa querida Mashiron. E a Wayuki fala pra ela que vai começar a fazer collab com o pessoal da 4ª geração em breve. E como isso vai parecer uma batalha contra vários boys, então ela vai ter que recuperar as energias falando com a amada Mashiron. Ou seja, ela é tipo um save point. Aí a Wayuki explica o que vai acontecer na live hoje. Depois de responder a alguns marshmallows, ela tem um bloco de loucura na cabeça dela. O que quer que isso signifique? Eu tentei beber do jeito que eu vi online e foi uma loucura, então estou relatando. Primeiro, compre um energético e GAT0. Segundo, misture energético e GAT0. Terceiro, aproveite. E a verdade é que a Shua experimentou isso ontem e acabaram com ela. Mais um aviso do próprio anime, a Shua passou por um treinamento especial, então não é pra tentar isso em casa. Porque o que aconteceu com ela depois foi que ela ganhou asas. Espero que tenham entendido. O que você sinceramente pensa da Alice? Eu espero que vocês duas juntem os trapos. E a Wayuki compara ela com tomar GAT0 com energético, porque ela tá com medo porque a Alice é uma ameaça à castidade dela. Só que ninguém cai no papinho da Shua. Então a Mashiron fala que a maioria das streamers, inclusive ela, sentiram o mesmo da Wayuki, menos a Mestra C e talvez a Hikari. Aliás, parece que a Alice vê a Mashiron como uma competição pelo afeto da nossa protagonista. Ela até chamou a Mashiron de rival do amor numa live. Com isso a Shua já começa a imaginar vários cenários onde isso faz a Mashiron ir atrás dela por ciúmes. Agora, colocando os marshmallows de lado e indo pro quadro da loucura, a Wayuki começa a explicar que os streamers têm sorte de ter pessoas desenhando eles o tempo todo. Então ela fez um tweet pedindo fanarts. Aí continua a explicação que um monte dessas ilustrações são para maiores de idade, né? Por isso, o bloco especial de hoje é Desenhos para Adultos da Wayuki. Mas óbvio que ela vai censurar as partes mais assanhadas e eu vou censurar mais ainda. Desse jeito, indo pra primeira, a Wayuki fica com nela mesma. E a Mashiron pede pra ela não pra própria foto, mas a nossa menina pede a opinião da Mashiron como uma ilustradora profissional. Aí ela começa que gostou da expressão, que parece que ela tá com um pouco de vergonha, mas cheia de esperança e curiosidade. Tirando o GAT0. Próxima ilustração, e a Mashiron reconhece esse traço. É da mestra Kanzarin. E a Wayuki, que nunca viu a Mashiron agitada desse jeito, fica lisonjeada por ser desenhada por alguém tão famosa. Próxima ilustração, e esse pra nossa protagonista vai ganhar o prêmio Nobel da Taradice. E a Mashiron confessa que fica meio tonta vendo arte de tanta qualidade e desenhando isso. Então a Wayuki explica que isso é feito do poder da ilustração bonita, mais poder e tripla rotação, totalizando 1,2 milhões de poder. E ninguém mais tá conseguindo acompanhar a Shua. Próxima ilustração, e a Wayuki fala que é a mais pesada de todas. Então ela mostra e ela mesma tá se usando como censura. Essa aí era tão mais 18 que iam banir ela na hora. E a Mashiron sabe que na verdade ela só queria fazer essa gracinha mesmo. Aí a Wayuki pede desculpas por abusar do corpo que a Mashiron deu pra ela. Com isso, live finalizada, mas de repente, uma ligação da empresária. Ela dá bom trabalho pra Wayuki e começa a hesitar um pouco pra falar o que ela quer falar. Mas sendo direta, a Alice soma que é uma collab com ela.
E na verdade ela já tá pedindo isso faz algum tempo, desde antes de ela começar. Desse jeito, na hora, a Ayuki recebe uma DM da dita Kuja. E ela pensa que é educado da parte dela, né, pedir pessoalmente uma collab. Só que ela abre e a mensagem nem carrega na hora porque é tão grande que a Ayuki até duvida se é realmente um convite pra uma collab. Dessa maneira, dia seguinte, e na live de hoje não é uma noite muito boa de neve. Nisso, a Alice já aparece se apresentando. O chat não acredita que a Ayuki concordou, mas como alguém mais experiente, não tinha como dizer não. Já a Alice fala que é o melhor dia da vida dela. Uma collab com a deusa dela. A deusa do GAT0, a deusa das piadas de baixaria, a deusa do vômito, a deusa do fetiche. No momento, um Ragnarok na cabeça da Alice. Assim, dando continuidade pra live, parece que a Alice ainda não falou pra Ayuki do que se trata, então será que ela podia explicar? Só que silêncio? A Alice pede pra esperar um pouco porque ela tá gravando a Ayuki chamando o nome dela. Claro, pra fazer um corte depois. Pra quê? Pra usar. Pra usar pra quê? Pra usar pra aquilo. E a Ayuki se odeia por ter entendido o que ela quis dizer. Então, hora de revelar o que a Alice planejou, o quadro Vamos Assistir Juntas, o lendário momento quando a Shua nasceu. Com isso, a nossa protagonista agradece todo mundo que assistiu até ali, porque ela teme que a neve leve acabou. Mas calma, não pode acabar agora a live que acabou de começar. Só que a Ayuki não consegue entender por que ela vai ter que assistir a sua fase cringe. Mas pra se preparar pra esse momento, a Alice passou 30 horas analisando o momento do nascimento da Shua. Por isso ela acredita que os espectadores vão achar esse bloco bem gratificante. E a nossa menina fala que isso é triste por tantos motivos, então a Alice fala que não precisa fazer se não quiser. Mas a Ayuki se lembra da promessa que fez para a mestra Sei, aí talvez ela ficaria triste se não fosse ela fazendo isso. Mas ela tá na live mandando uma mensagem falando que talaricagem ela não se importa nem um pouco. Essa é a mestra Sei que todo mundo ali conhece. E a Ayuki percebeu que na live inteira a única pessoa normal é a Shion. Com a Mastron no meio termo ali vai, e a nossa menina obviamente não tá no lado normal. Por isso, ela fala pra Alice não subestimar a mente aberta dela, porque ela vai assistir a tudo, até os momentos mais cringes. Aí parece que a Alice pegou uns cortes da lendária live acidental e das lives que vieram depois. Começando com o primeiro choro da Shua, que no caso foi o gritinho dela depois dela tomar o primeiro gole de cerveja em live. Aquele momento foi o nascimento da deusa pra Alice. Assim ela continua e tem até termos técnicos. O corte da primeira vez que a Ayuki virou uma lata de 350ml depois de abrir um latão. Também tem o clássico momento em que ela fala que queria ser mãe da Hikari pra logo depois falar que vai pra live dela. Um momento realmente emocionante e a Alice fala que vai se dedicar ao máximo pra Ayuki pra ela na próxima. Também tem o clássico momento onde ela anuncia o casamento com o GAT0, e esse foi o nascimento da maior rival da Alice no amor. Sim, ela tem uma bebida como rival e não tem vergonha disso. Desse jeito, os vários momentos continuam e a Ayuki sente como se estivesse sendo espancada. Ela tá com vontade de matar essa mulher, no caso, ela mesma do passado. E a Alice tá emocionada por ver ao vivo palavras puras e não contidas. Assim ela fala pra nossa protagonista contar o que tá sentindo nesse momento vendo esses vídeos. E o chat pede pra ela parar porque a Ayuki já morreu. Mas ela renasce das cinzas, falando que sabe que todo mundo no público teve um momento ruim no passado. Mas, tudo bem, tem pessoas no mundo que agem como máquinas de vergonha. Que todos os segundos da vida são uma vergonha. Então, ela nunca mais vai olhar pro passado. E a Alice gravou tudo isso pra usar depois. E indo direto pra outra collab já, mas dessa vez da nossa diretora do zoológico Eirai, a própria Eirai. Basicamente ela vai fazer um quiz de algumas das mais misteriosas qualidades dos animais, e as suas veteranas Hikari, Nekoma e Shua vão ter que responder. E pra mostrar como elas estão preparadas, a nossa protagonista já começa falando que com um pouquinho de GAT0 ela não tem nenhum ponto cego. Já a Nekoma tem esperança que seu conhecimento em jogos ruins a ajude. E a Hikari passou o dia inteiro treinando apertar o botão. Ao mesmo tempo, isso também significa que nenhuma delas pensou em estudar animais. Dessa maneira, já sem mais ladainhas, indo pra primeira pergunta. Um macaco vervet selvagem gosta de uma coisa que humanos também gostam. O que seria essa coisa? Uma pergunta difícil logo de cara, mas a Hikari já aperta o botão. E a resposta dela é bolo bem doce, pra eles comerem junto com os amigos. E infelizmente essa resposta muito doce e charmosa tá incorreta. Agora é a vez da Nekoma, e o que os macacos gostam, tal qual os humanos, é um amigo indispensável durante uma live de resistência de jogos ruins, ou seja, energético. E incorreto. Infelizmente macacos não fazem lives de jogos ruins. Só que a Eirai fala que essa resposta foi bem perto. Então é agora a vez da nossa protagonista, que já canta a vitória antes da hora. A resposta só pode ser GAT0, ou álcool. E correta, pra surpresa até dela mesma, porque na verdade isso era só pra ser uma piada idiota. Agora explicando, o macaco vervet do Mar do Caribe gosta tanto de álcool que eles até roubam dos turistas. E agora o mais novo sonho da nossa Shua é brindar com os macacos vervet. O maior piolho de cobra do mundo, o milípede gigante africano, tem uma forma curiosa de proteger os ovos de predadores. Qual seria essa forma? E a Ayuki aperta logo o que ouve, será que ela vai acertar duas seguidas? E na verdade ela nem pensou em nenhuma resposta, ela só adoraria fingir que tá em época de acasalamento. Desse jeito, ignorando completamente ela indo pra Hikari, a mamãe milípede fica com os ovos pra manter eles seguros? E por muito pouco ela errou, é a centopeia que protege o ovo até chocar, não os milípedes. Desse jeito, só restando a Nekoma, ela só consegue pensar que aqueles filmes de com milípedes parecem divertidos. Então a resposta dela é
porque combina com milípedes. E, pra surpresa do mundo inteiro de novo, tá correto. A resposta é realmente Cocu. Um milípede gigante africano envolve seus 50, 70 ovos nisso pra deixar mais difícil dos predadores encontrarem. Nisso a Shua fica brava porque a Iraya pensou longe demais pra chegar nessa resposta. Mas a apresentadora explica que ela não pode deixar esse programa virar um uso livre do microfone. Portanto, tem que deixar tudo funcionando. Agora indo pra terceira pergunta e só a Hikari não tem ponto. Os policládidos que vivem nos oceanos são uma espécie hermafrodita, ou seja, têm características masculinas e femininas. E durante a cópula, eles têm um comportamento peculiar. Qual seria esse comportamento? E mais uma vez a nossa protagonista já aperta de primeira. E é só pra falar que a escolha da Iraya de animais é maníaca demais. Que por sua vez fala pra não usar o direito de resposta pra reclamar. Aí ela aperta mais uma vez e fala que prefere discutir o acesulfame de potássio que vive dentro do seu doce GAT0. Mas a Iraya fala que infelizmente isso é um composto químico e não um animal. Então a Nekoma aperta o botão e fala que antes deles fazerem aquilo, eles precisam garantir um encontro. E esse evento seria um encontro clássico no cinema. Aí, concluindo esse pensamento doido, a resposta é: eles assistem uma maratona noturna de Tubarão. E, obviamente, tá incorreto. A Iraya fala que provavelmente isso acabaria com qualquer chance daquilo acontecer. Mas então a Hikari aperta o botão com uma aura que sabe de tudo. Se preparem pra canetada. O amor só pode acontecer quando você acerta o outro com seus sentimentos verdadeiros. Ou seja, a resposta é uma batalha. E pela terceira vez chocando o mundo, tá correta. Durante a cópula, os policládidos entram em uma batalha conhecida como esgrima de Clima olímpico é tipo esgrima, eles brigam pra ver quem consegue penetrar o outro primeiro com sua espada. E eu não sei se é essa a resposta que a Hikari tava imaginando mesmo. Já a Shua ainda tá reclamando que essas perguntas são estranhas demais. Mas continuando a explicação, o que injetou vira o pai e o policládido inseminado se torna a mãe. Aí a Hikari confessa que não entendeu, mas tá feliz que acertou. Dessa maneira, com todas empatadas, vamos pra última pergunta, quem acertar vence. O lagarto com chifres do deserto é encontrado no México e na América do Sul. E quando atacado por um predador, ele tem uma forma curiosa de se defender. E qual seria essa forma? E mais uma vez a Wayuki bate sem pensar. Mas dessa vez, ela pensou numa contra-estratégia com base no rumo que as respostas estão tomando. Por mais que ninguém ali acredite. Mas continuando o pensamento, quando um predador ataca, nessa hora, o lagarto joga um beijo e vence com seus dotes saltitantes. Se é que vocês me entendem. E tá errado. E a nossa apresentadora sabe que ela usou isso como prefácio pra uma piada idiota. Mas a nossa protagonista não se arrepende de nenhuma resposta. Então a Nekoma aperta o botão e fala que dessa vez pegou a Shua. Por mais que tal qual como a Shua, todo mundo tem certeza que vai vir uma resposta errada mesmo antes de ouvir. Assim, continuando, o lagarto cava cartuchos de jogos antigos enterrados no deserto. Aí usa eles pra pulverizar o predador e mais uma vez tá incorreto, é óbvio, não precisa de suspense. Desse jeito, o destino do mundo tá nas mãos da nossa pequena Hikari, que por sua vez tá pensando muito numa resposta engraçada. Pelo jeito, alguém foi influenciado pelas outras duas participantes. Mas indo pra resposta, o lagarto com chifres do deserto se protege com raios saídos diretamente dos olhos? E pela quarta vez surpreendendo o mundo inteiro, a resposta está correta. O lagarto do deserto com chifres se protege dos predadores disparando sangue dos olhos como um raio. A nossa garota é iluminada. A tentativa sincera da Hikari de uma piada estava certa. E consequentemente, ela foi a nossa vencedora, então palmas pra nossa Hikari. Mas a Shua, cheia de confiança, fala que da próxima vez ela vai vencer. Porque a seguir, ela quer fazer um jogo de piadas indecentes. Aí nesse meio tempo, no mundo real, quem tá assistindo essa live é a Shion. Por isso, no dia seguinte, ela convida a nossa protagonista para ser a convidada no News Live On, o bloco popular de domingo à noite no qual a Shion apresenta os melhores cortes de lives da semana. Mas o que a Wayuki tá mais feliz é que ela vai fazer uma collab offline com ela. Assim, já cortando pra casa da Shion, ela recebe bem educadamente a nossa protagonista, agradece pela collab e fala que vai trazer umas bebidas, então pode se sentir em casa. E a Wayuki repara que, como esperado, o quarto dela é bem decorado. Mas na estante ela encontra uns livros diferentes. Enfermaria do bebê, para mães como criar como amar, amando seu bebê, entendendo o seu bebê. E nisso, a Shion retorna com as bebidas. Talvez um pouco ameaçadora, mas a Shua agradece, só que o que ela tem na mão? E ela responde que é óbvio, é a mamadeira dela de GAT0, porque lembra que a nossa protagonista prometeu pra ela em uma live anterior. E a Shion continua que sempre pensou se ela podia continuar sendo quem ela era. Mas sabem, assistir todas as crianças problemáticas fez ela perceber o que ela realmente quer. E ela quer ser uma mamãe pra todas elas. Por isso, a Wayuki não precisa se preocupar. A Shion vai tomar conta dela direitinho. Alguns minutos depois, a mamãe GAT0 chegou, com sua filha que não parece exatamente um bebê, mas toma mamadeira de qualquer jeito. Aí esse bebê, que depois de bebê parece que se aceita mais como um bebê, solta um mamãe, que foi gravado pela Shion, e já postado nas redes sociais, que em alguns segundos já tem um monte de compartilhamentos. E a nossa bebê, que parecia que estava bem confortável, percebe que a Shion só estava querendo conseguir um áudio, então tira a chupeta e quando vai levantar, a mamãe dela puxa ela e pergunta por que um bebê tá tentando se levantar sozinho. E outra, ela tem quase certeza que bebês também não podem falar assim. Por isso, o único barulho que sai da boca daquele bebê
é Gugu Dadá. Agora já cortando pro quadro News Live On, a Xion se apresenta e apresenta também a convidada especial, a Shua, que por algum motivo curioso chega falando Gugu Dadá, mas ignorando isso, já indo pra primeira notícia da semana, Gacha transforma Asagiri Hareru em um chimpanzé? Desse jeito, indo pro VT pra entender um pouco melhor, a Hareru tava tentando pegar sua personagem favorita de Bang Dream, só que acelerando um pouco porque ela não tava com muita sorte, ela fez várias séries de 10 tiros, o que totalizou mais ou menos R$3.300 gastos. Aí quando ela já tava perdendo as esperanças, ela decidiu abrir de um jeito especial, porque tava sentindo o poder do destino bem na volta do... Por isso ela levantou a camisa e pediu para os sentimentos chegarem até sua personagem favorita. Assim como se os deuses estivessem esperando por isso, veio Aran Mitake, 5 estrelas, sua personagem favorita. Nisso o som que saiu da boca da Hareru foi uma dublagem perfeita de um chimpanzé no seu habitat natural. Aí a Shua fala que realmente parecia um chimpanzé e tal, mas tem um adendo. Agora ela quer comprar esse celular porque tem o material genético da Hareru. Aí antes que a Xion cortasse, ela fala que pagaria até 1 milhão. E isso o pessoal do chat fala pra Xion também entrar no leilão, só que ela fala que é uma personagem séria e tal. E a Ayuki fala que é certo quando ela exige que os outros ajam como um bebê. Então a Xion fala que não sabe do que ela tá falando, e será que eles voltaram pro primeiro passo? Ou pro zero, pra que dessa vez ela possa criar ela direito? A nossa menina não entende muito bem, mas o que a Xion quis dizer é pra Ayuki entrar dentro da Xion pra ela poder dar luz apropriadamente pra nossa menina. Mas deixando esse assunto particular de lado, vamos pra próxima história. Hikari Matsurie estabelece um novo recorde de speedrun de yakisoba super picante. O adversário do dia era sim um yakisoba super picante Max, e ela tava bem confiante que mesmo picante ou não, ela conseguia comer na velocidade do som. Dito isso, na primeira mordida, todo mundo só ouviu uma gritaria ao fundo do microfone. Só que como ela realmente ia dar um desafio, não foi derrotada. Só começou a pegar fogo literalmente. Desse jeito, o novo recorde foi de 1 minuto e 20 segundos. E no final da live ela chorou, mas ela tava chorando pelo novo recorde, não por causa da pimenta, né? E a Ayuki fala que apesar de derrotada pela picância, a Hikari foi fundo e saiu vitoriosa. Ou seja, isso faz ela querer ser uma mamãe, mas ela esqueceu que tava com uma onça e cutucou ela com vara curta. A Xion fala que ela é a mãe da Hikari. Só que a nossa protagonista usa o argumento de que ela foi a única que queria para Hikari. Ou seja, ela é a mais digna de ser a mamãe dela. E por algum motivo a Xion levou a sério esse argumento e rebate falando que ela é a mais velha. Ou seja, é a mãe. Mas a Ayuki fala que a falta de habilidade de compreender as alegrias de uma mãe na juventude sugere que está perdendo suas faculdades maternais. E quem tá vendo tudo isso? A filha delas, a nossa Hikari, que só acha que o News Live On de hoje tá bem divertido. Mas de repente ela recebe uma ligação da nossa protagonista, que tem uma pergunta muito importante pra ela. Quem dá uma sensação mais gostosa na região pública dela? A Shua ou a Xion? Ou seja, quem que ela quer que dê a luz pra ela? Então a nossa Hikari pensa e fala que não sabe do que elas estão falando, mas ama muito as duas. Com isso, as duas mamães percebem. Brigar sobre quem é a melhor não faz sentido. As duas são únicas e especiais, e isso é o que importa. Por isso, elas agradecem a Hikari por ter feito elas despertarem. Agora cortando para a última história do News Live On, Kaeru Yamatani foi quase banida na sua primeira live. Ela que tá desesperada por uma mamãe, se apresenta e fala que ama e naquela live ela experimentou várias chupetas em busca da perfeita, porque ela é um bebê. Aí essa era boa, essa outra encaixava melhor nos dentes, e tudo isso fazendo aquele som aguado que os bebês fazem com uma chupeta na boca. Aí ela continuou fazendo isso, e esse barulho da investigação quase baniu ela. Mas mesmo assim, ela falou que vai continuar chupando chupetas. Por quê? Porque ela é um bebê. Então a Xion fala que as pessoas estão começando a achar que ela é realmente séria nisso. Porque tipo, nas redes sociais ela agradece um por um todo mundo que manda uma fanart. Só que ainda fica um pouco nervosa quando alguém fala em carreira ou busca de emprego. Só que nisso a Ayuki fala que entende porque que a Live On contratou ela é interessante. E adoraria conversar com ela algum dia. Agora a live finalizada, a nossa mamãe Xion tá dando banho na nossa protagonista. E ela agradece a Shua por ter ido, que ficou muito feliz de ter feito uma collab com a Ayuki. Porque quando ela viu ela fazendo o quiz dos animais com as outras e tal, a Xion percebeu que todo mundo que faz live com ela parece se divertir bastante. Essa é a influência dela, ela tem o poder mais temido dos mares. Acho que eu confundi o anime. Enfim, a Xion tava pensando em fazer uma collab com a Kaeru qualquer dia desses. E a Ayuki fala que elas são bem compatíveis, né? Bebê, mamãe. Só que a Xion acha que como ela não fez collab com ninguém ainda, ela estaria exagerando se oferecesse uma collab antes das colegas dela. Aí a nossa menina pergunta se a Xion acha que a Kaeru tem medo de collabs, mas não, é que ela acabou de estrear, né? Só que mal sabia a Ayuki que nos dias a seguir, a pergunta dela foi respondida. A nossa protagonista tá indo lá na Live On e o dia tá tão bonito que ela sente que alguma coisa boa vai acontecer. Dito isso, ela pisa na empresa e tem um corpo estirado no chão. A Ayuki pergunta pra mulher se ela tá bem e ela só fala, por favor, procurar emprego não. Um pouco mais tarde, a nossa protagonista pagou uma água pra mulher e ela tá mais calma. E a mulher, que vocês já devem imaginar quem é a nossa bebê Kaeru. Só que nenhuma das duas sabe com quem que tá falando.
A Wayuki pergunta se tem certeza que ela não quer ir pro hospital, mas ela fala que não caiu por um motivo físico. Foi mais por um trauma. Ela costumava ser uma desenhista de mangá, só que nunca conseguiu, mesmo depois de anos. Aí, achando que chegou ao seu limite, ela decidiu procurar um emprego normal, só que já tava chegando nos 30 e não tinha nada que se destacasse. Então todo mundo rejeitou ela. Por isso começou a desenvolver uma rejeição fisiológica à busca de emprego. Ou seja, ela foi para essa agência por causa de uma reunião, mas enquanto caminhava ela percebeu que era uma empresa. Nisso o corpo começou a tremer e ela colapsou. Assim a Wayuki começa a sentir que tá tendo um déjà vu porque ela já ouviu essa história em algum lugar, tal qual a Kaoru já ouviu essa voz da Wayuki em algum lugar. Então a nossa protagonista finalmente pergunta o nome dela e elas descobrem quem são. Com isso a Kaoru se sente pior ainda porque se humilhou na frente de uma pessoa que ela admira, porque a Wayuki é uma das estrelas mais brilhantes da Live On. E por favor, não é pra se rebaixar na frente dela. Aí a nossa menina fica toda sem graça, mas por dentro tá se achando pra caramba. Desse jeito elas continuam conversando e parece que até agora a Kaoru só participou de reuniões remotas. Mas ela decidiu que ao menos devia tentar melhorar um pouco e conhecer eles em pessoa. Então a Wayuki pergunta por que ela quis ser VTuber, né? E a Kaoru responde que é porque ela achou que deixariam ela ser um bebê. Esse negócio todo de bebê aí realmente não era atuação. O pessoal do chat zoou até demais ela, só que ela não liga, porque contribuir pra popularidade evita a necessidade por emprego. Ou seja, ela até gosta que zombem dela. A dedicação dela em não trabalhar é qualquer coisinha mesmo. Nisso a Wayuki pensa que ela é um pouquinho estranha, mas também é bem honesta. Assim ela pergunta se a Kaoru não gostaria de fazer collabs. Ela até responde que gostaria, mas é meio estranha, né? Como se o resto do Live On fosse normal. Ela tá preocupada em causar problemas pras colegas dela. Então a nossa protagonista fala que se é assim, não precisa se preocupar, as garotas do Live On não são fracotes. Elas vão aceitar a Kaoru como ela é e se divertir. E pra provar isso, ela vai deixar a Shua ser a primeira parceira de collab da Kaoru. Ela vai mostrar que a Live On é bem doida, mas costuma aceitar bem as pessoas. Aí ela fica mais popular e pode esfregar na cara dos haters que não viram o talento dela. E depois de falar tudo isso, a Wayuki fica cheia de vergonha. E por sinal, a collab vai ser ali e agora. Dessa maneira, já na live, a nossa protagonista já começa intimidando a Kaoru, perguntando se é a primeira vez ou com quantas pessoas ela já fez. Deixando claro que elas estão falando sobre collabs. E a Kaoru fala que nunca fez, ou seja, essa é a primeira vez dela. Deixando mais uma vez claro que elas estão falando sobre collabs. Aí elas começam oficialmente a live, se apresentam, se introduzem e a Kaoru fala que precisa começar com uma mensagem para as mamães do chat. A verdade é que hoje ela encontrou o ápice de mamãe que ela procurava. A mamãe zona, limitada a apenas uma pessoa, e ela tá bem ali, é a mamãe, a Wayuki Kokoroni. E ela gostaria de chamar a nossa protagonista de mamãe como expressão do seu respeito. E não só a mamãe alguma coisa igual ela faz com as outras, mas só mamãe, porque ela é a mamãezona a Wayuki Kokoroni. A nossa protagonista ainda tá um pouco chocada de ganhar uma filha do nada, mas a Kaoru ignora e começa a contar a história. Enquanto ela visitava o escritório da Live On, ela desmaiou de um piripaque sobre procurar emprego. E por um momento ela achou que fosse o fim, só que naquele instante, a mamãe apareceu e salvou ela, dando o abraço mais caloroso possível. Ainda trouxe água pra ela depois, e isso foi como se ela estivesse alimentando direto da além da forma que ela ouviu os problemas da Kaoru, isso foi o máximo da mamãidade. E naquela hora, um raio de mamãe atingiu o coração da Kaoru. E a nossa protagonista não entendeu nada, mas se foi uma coisa boa, tá tudo bem. Oficialmente, a Wayuki Kokoroni tem uma filha mais velha que ela. E o chat fala que amigas do peito é uma frase feita pra Live On. Aliás, no chat tem outra mamãe, é a mamãe Shion. E a Kaoru fala que gosta da mamãe Shion também, mas algumas vezes tem um lado louco nela. E a nossa protagonista fala que entende melhor do que ninguém porque ela recebeu o Gatizero de mamadeira, que faz a Kaoru ficar morrendo de inveja. A Alice também aparece no chat falando que precisa bolar um plano pra casar com a Kaoru, porque aí a Wayuki vai ser mãe dela também. Mas agora que as coisas aqueceram, hora do quadro do dia. É a caixa de tópicos que elas prepararam alguns minutos antes. Desse jeito, primeiro tópico, suas obsessões mais recentes. Começando com a nossa mamãe Wayuki, ela tá aumentando sua coleção de latinhas de Gatizero descontinuadas. E vira mexe fica pegando ela só pra olhar. Provavelmente é a única pessoa no mundo que trata Gatizero como uma obra de arte. Já pela parte da Kaoru, ela tá frequentemente indo pro karaokê sozinha. E o que ela canta? Músicas infantis. Por quê? Porque ela é um bebê. Ah, ela também gosta de bife, mas não pode pagar uma coisa tão cara. Mas não apenas carne, é a peça específica um pedaço de bife, porque quando você come eles te dão até um avental. Assim ela pode fingir que é um babador e aproveitar a ideia de interpretar um bebê em público. 2 coelhos com uma cajadada só. Mas a Wayuki fala pra não acrescentar coisas estranhas aos 4 grandes desejos. Só que peraí, não eram 3 grandes desejos? Comida, dormir... E pra nossa protagonista tem Gatizero, que é o quarto. A mestra Sei fala no chat que tem desejo por hipnose também. Já a Alice desejo por Wayuki. Próximo tópico, livros favoritos. E a Wayuki sinceramente acha que Eu Quero Beber Sua Gatizero é uma obra-prima. E incrivelmente esse título é menos estranho do que a obra original Eu Quero Comer Seu Pâncreas. Assim, em vez da Kaoru, ela gosta de Amando Mamãe e Mamãe Rouba Sem Hesitar. Por quê? Vocês já devem imaginar, porque ela é um bebê. E falando nisso, ela pergunta pra nossa menina se tem alguma citação que ela gosta. E tem uma. Eu existo, só isso. E isso me dá vontade de vomitar. Talvez seja sobre ressaca.
Próximo tópico, que no caso não parece um tópico, imitações. E a Ayuki começa. Uma garota, na beira de um rio de Gat0, encontra um latão de Gat0 boiando. E ela vai pegar, só que o rio de Gat0 é fundo, então começa a se afogar, até perceber que isso é Gat0, e ela gosta de Gat0. Portanto, ela bebeu o rio inteiro. E finaliza falando que se não fosse o Gat0, seria o fim dela. Parece que o chat gostou, vez da Kaeru agora, que tá se sentindo um pouco hesitante depois de um desastre desses, mas vai. E o título do conceito é A Primeira Live da Mamãe. E ela começa a fazer sons irreproduzíveis que uma pessoa bêbada faria numa live sem saber que tá em live. Nisso, a mamãe dela joga ela contra o chão, porque a mamãe, no caso, quer até a Kaeru virar mamãe. Aí a Ayuki começa a fazer cosquinhas falando que ela é a mamãe da mamãe que fez a sua mamãe virar mamãe. E no chat, a Xion sente que tá no céu. Aí com a Kaeru, que virou um bebê que pode ter bebês da sua própria mamãe que tem uma mamãe chamada Mamãe Xion, acontece o Babomik Bang. E live finalizada. Assim, já por trás dos bastidores, a Kaeru agradece a mamãe por fazer tudo isso por ela hoje. A Ayuki fez ela ter fé nela mesma, por isso a Kaeru nunca vai esquecer do encontro de hoje. A nossa protagonista fica meio sem graça, mas quando vê que a Kaeru derramou umas lágrimas, vai abraçar ela. Que por sua vez, fala que tem um objetivo agora. Deixar a Ayuki orgulhosa de ter uma filha. E a nossa menina sente uma sensação estranha, porque ela entrou na Live On porque admirava a Haeru, o pessoal da segunda geração, e agora a admirada é ela. E a Kaeru continua que vai continuar se esforçando cada vez mais nas lives, trabalhar ainda mais duro nas collabs, mas porque a Ayuki é a mamãezona, ela espera que um dia façam uma collab juntas novamente. Logo, já cortando para outro dia, no parque de diversões, e a nossa protagonista tá lá com a Shami, que tá impressionada com a terra sagrada das pessoas normais. Ela tava tão empolgada que nem dormiu direito, mas tá bem, a adrenalina dela tá saltando desde que a Ayuki convidou ela. Porque ir pra um parque de diversões com uma amiga parece um sonho, e ela começa a flutuar de verdade na vida real. Aí a Ayuki fica feliz com tudo isso, mas fala que não é desculpa pra se perder na estação. Parece que a Shami ficou nervosa com aquela multidão toda na estação de trem e foi junto com todo mundo. Aí ligou falando apenas socorro ao Ayuki, que deixou a nossa protagonista bem assustada. Desse jeito, continuando, a Ayuki fala que a primeira coisa é tirar foto num espaço instagramável. E a Shami, que tava toda feliz porque tava virando uma pessoa extrovertida, vê que no ponto instagramável tem colegiais, num grupo, juntas e rindo. O nível de extroversão delas passa de 8.000. Então as próprias colegiais chegam brilhantes nas duas perguntando se pode tirar uma foto delas. E na foto, a cara da Shami saiu assim. Logo continuando, o primeiro brinquedo que a Shami quer ir é simplesmente a montanha-russa que vira de cabeça pra baixo. Só que já dentro do carrinho, alguém se arrependeu, tarde demais. E infelizmente, a Shami não tá mais no nosso plano. Aí elas saem um pouco sem almas, mas uma vê o cabelo da outra e começa a rir. A Ayuki pergunta por que ela escolheu esse brinquedo logo de cara. E a Shami explica que tem alguns conhecidos que dizem que ela é uma introvertida com ansiedade social. Por isso, queria andar num brinquedo grande e mostrar pra eles. Só que andar de verdade foi outra história, ela achou que fosse morrer vomitando. Por mais que vomitar naquela velocidade deve deixar uma trilha bonita parecendo a Via Láctea. Próximo brinquedo, xícaras. Só que na fila ainda a Shami fala que tá com vontade de ir no banheiro. Mas não precisa se preocupar, não é nada que ela não consiga segurar. Desse jeito, já nas xícaras, as duas pensam na mesma coisa. Elas querem terminar uma memória inesquecível. Ou seja, girar com toda a força. Só que mais uma vez elas se arrependem no meio. E já na saída das duas com o cabelo em pé, uma delas tem que ir no banheiro correndo. Ou pelo menos tentar. E a Ayuki pensa que as xícaras foram realmente empolgantes pro canal semicircular. Mais tarde elas foram na casa do terror também, e pra finalizar o dia com chave de ouro, a roda gigante. E a Shami nem subiu, mas já sente que tá no céu. Subir um brinquedo exclusivo pra pessoas normais como a roda gigante. Ela deve tudo isso ao Ayuki. Só que aí elas sobem, um cara fecha e elas estão numa gaiola, com a nossa menina toda empolgada porque ficar sozinha num lugar alto, numa situação de cativeiro, isso não é empolgante? E o grito de alguém falando que não é, foi ouvido no parque inteiro. E isso tudo foi contado numa live pelas duas. E o chat tá orgulhoso da Shami ter conseguido dar um passo a mais a caminho da extroversão. Aí elas continuam que depois do parque de diversões, elas ficaram num hotel próximo que tinham reservado. Foram fazer turismo, olharam paisagem, tudo muito divertido. E a Shami agradece mais uma vez a Ayuki por ter convidado ela. Nisso a Kaeru aparece na live falando que a Shami pode ser a segunda mamãe dela. Só que ela fala que não vai se tornar mamãe de ninguém tão fácil assim. A Kaeru devia se tornar uma donzela independente como ela. Mas por falar nisso, a Ayuki tem uma história pra contar. Quando elas foram pra lojinha de conveniência comprar o jantar, o funcionário tava colocando as bebidas na prateleira. E nesse mesmo momento, a Shami foi pegar uma bebida. E ela ficou tão assustada que conseguiu bater o recorde do grito anterior. Um dia, depois de uma live polêmica, a Mashiron liga pra Ayuki e pede desculpas por todos os problemas que causou. Aí a nossa menina fala que não precisa disso, que tá tudo bem. Nisso, a Mashiron de repente fala que tal as duas darem apelido umas às outras? Por quê? Porque ela ama a Ayuki, que fica cheia de vergonha, mas a Mashiron tá falando como amiga. E foi daí que surgiu o Mashiron. Porque a Ayuki se lembrou da Hareru, que é chamada de Harerun, e como a nossa protagonista considera a Mashiron tão próxima e querida quanto uma pessoa que ela realmente admira como a Hareru, ela pensou que poderia ser legal usar algo parecido. Por outro lado, foi nessa conversa também que surgiu o Awa. Awa de Ayuki, mas também porque ela sempre entra em pânico e começa a gaguejar Awa. Logo, o dia seguinte, já em live, a nossa protagonista vai contar uma história que é um pouquinho exagerada pro vídeo.
Então mantenham isso em mente. Tudo começou com uma viagem direto pro supermercado. Por sinal, o motivo que ela tá de camiseta aí no desenho é porque ela ficou com preguiça de desenhar o vestido. Assim, era uma vez um supermercado que não tinha GAT0. E também uma área de cerveja que não tinha GAT0. E também uma lojinha de conveniência que não tinha GAT0. A Wayuki até pensou em comprar outra coisa pra repor, mas ela resolveu dar um descanso pro fígado naquele dia. Dito isso, dia seguinte, tudo esgotado de novo. Um fenômeno nunca antes visto. Será que tudo esgotou? Será que é um efeito das lives dela? Será que ela finalmente virou influencer? Será que vai rolar patrocínio comercial? Dito isso, o problema continuava. Ela tava sem GAT0. E sinceramente, uma das coisas que ela mais gostava era comprar ao vivo. Só que como agora é caso de emergência, por isso ela tem que comprar na Amazon. Assim feito, dia seguinte, notificação chega avisando que foi entregue. Aí ela vai toda feliz abrir a porta e ué? Esgotou de novo? Mas ela vê uma pessoa descendo as escadas com o pacote dela. Ela tenta avisar a pessoa, que ouvindo isso sai correndo. Dessa maneira começa a missão recuperar o GAT0 roubado. Como funciona? A Wayuki acelera toda vez que grita. E GAT0 é recuperado. Todo aquele exercício de long fit valeu a pena. Só que peraí, o assunto aí parece mais sério que o normal, então ela pergunta pra pessoa por que ela tá fazendo isso. Que parece ser uma fã da Wayuki. A pessoa, que por sinal parece bem novinha, pensou que se privasse a nossa protagonista de tomar GAT0, ela pararia de ser a Shua e as lives da Wayuki normal voltariam. E de algum modo ela já sabia quem ela era, sabia que ela sempre comprava na loja ali perto. Por isso também foi ela que acabou com o estoque de tudo nas redondezas. Mas a pessoa continuou falando que sempre amou as lives da Wayuki, que ela era tão bela, tão legal, mas desde que viralizou, de repente ela sempre fica bêbada e começa a falar aquelas taradices, e como consequência várias pessoas vinham só pra rir da cara da Wayuki. Então a nossa protagonista meio que entende a situação e pergunta o que ela fez com o GAT0 que comprou, e vendeu no Mercado Livre. A nossa protagonista então perguntou se ela tinha idade pra beber, e parece que sim. Aí mandou o Stalker experimentar um pouco e ele achou ruim. Nisso a Wayuki fala que também achou ruim no começo, mas depois ela começa a se acostumar. E ela pensa nas lives da mesma forma. E essa foi a história, com alguns elementos fictícios pra suavizar a história, mas o pessoal do chat entendeu onde ela quer chegar. De qualquer forma, ela falou com a agência, e como eles podem ver agora, ela se mudou. Parece que deram um melhor quarto pra ela, todo mundo fica impressionado. E claro, a geladeira ali no fundo tá cheia de GAT0. A nossa menina confessa que não gostaria de se mudar por esse motivo, mas ela tem mais equipamentos e outras coisas depois que monetizaram ela. Então, querendo ou não, seu antigo apartamento estava realmente ficando pequeno. Por isso, meio que acabou ficando perfeito. Além disso, ela chamou a Mashirão nesse novo apartamento pra amanhã fazerem uma collab offline. Portanto, eles se encontram amanhã, quando a neve leve cair. Assim ela desliga a live, e numa parte escondida do público, o quarto tá a mesma coisa de quando ela se mudou. Então ela resolve limpar tudo antes da Mashirão chegar, e olha que tem bastante lata de GAT0. Aí dia seguinte já a nossa menina prendada tá fazendo jantar, quando alguém toca a campainha e é a nossa querida Mashirão. Ela levou um bolo e fala que tá meio cansada porque ela não tá muito acostumada com cidade grande ainda. Só que ela vê a Wayuki cozinhando e resolve assistir porque ela se interessa muito pelas habilidades dela na cozinha. E a nossa protagonista fala que não precisa suspeitar de nada, que ela não vai colocar nada estranho, nem GAT0. Vai ser apenas um nikujaga normal, um cozido japonês. Nisso a Mashirão fala que quer experimentar um pouco e quando a Wayuki tá servindo, ela tira o celular e começa a filmar a nossa menina. E depois tira uma foto juntas desprevenida, pra colocar de papel de parede. E a Wayuki fica cheia de vergonha, mas pede pra mandar pra ela também. Dessa maneira janta vai, janta vem, a Mashirão registrou vários momentos, até coisas que não devia. E esse foi o relatório da Mashirão na casa da Awa que ela entregou em live. Nossa protagonista fica cheia de vergonha, e a Alice fala que até gostaria de mandar um superchat, mas chegou no seu limite. Assim, passado as preliminares, hora de ir pro quadro principal. Pensar em uma nova roupa pra Wayuki juntos. Basicamente o chat dá várias sugestões, a Mashirão vai desenhando e depois o próprio chat dá as opiniões. E a nossa protagonista avisa que gostaria de uma roupa que pudesse usar em uma variedade de situações. Ou seja, uma pra Shua e pra Awa. Assim, primeira sugestão, que talvez a Mashirão tenha inventado GAT0 de alta costura. A Wayuki fala pra ela levar a sério, mas a desenhista fala que em todas as coisas, você não sabe até tentar. Por isso, speedrun de desenho e sai isso daí. A Mashirão se sente orgulhosa do desenho, e a Wayuki começa a tentar ver os lados, né? Não funciona na realidade, mas talvez como uma roupa pra Shua. Só que mesmo assim, se a Awa aparecesse com isso e dissesse, não é outra noite adorável com neve leve, seria um grande escândalo. Já a Mashirão fala que uma steamer assim combinaria com a Live 1. Aí o chat decreta que isso é realmente a arte, não dá pra discordar, é a arte sustentável. Mas infelizmente quem vai usar achou isso horrível. Próximas tentativas, roupa chinesa, Lolita gótica, coelho e coelho inverso, líder de torcida? Mas a Wayuki gostou mesmo dessa aí. Só que peraí, dá pra ver o sutiã? Mas a Mashirão fala que não é isso. Na verdade, isso daí é um portal pro abismo. Porque dá pra ver o abismo olhando pra você. Assim elas continuam e dessa vez a Mashirão tá levando a sério. Ela tem que falar com a sua empresária primeiro, então não pode dizer que tá confirmado. Mas esse daí ela gostou bastante. E óbvio, a Wayuki também. Assim a nossa menina agradece a Mashirão, agradece a todo mundo pela ajuda. E agora que elas já terminaram o que vieram fazer, elas vão tomar banho, escovar os dentes e dormir. E como visitas primeiro, a Mashirão pode tomar banho antes. Mas a desenhista não entende do que ela tá falando, porque elas vão tomar banho juntas. A Wayuki começa a achar que ela tá bêbada, mas peraí, ela não colocou GAT0 na comida. Ou seja, foi uma lavagem cerebral remota da Mestra Sei?
Então a Mashirão pergunta se ela não quer, e a nossa protagonista pede pra não culpar ela se ela se assustar. Aí elas começam a discutir se vão estar de toalha ou não, com o chat todo ouvindo. Portanto, eles vão se encontrar de novo quando a neve cair de leve. Mas antes de encerrar a live, a Mashirão avisa pro chat que vai contar tudo o que vai acontecer entre a hora do banho e a cama. Com isso, já cortando pro banho, elas estão de toalha, e a Mashirão se sente tão relaxada que parece que o corpo vai derreter. Então fala pra nossa menina que ela tem bastante. Um busto, ela tem um busto incrível. Mas a Wayuki fala que não dá pra avaliar só pelo tamanho, já que ela gosta muito mais dos da Mashirão. Só que peraí, isso quer dizer que ela tava olhando? Mas ela fala que foi só umas espiadas por cima da toalha e tal. Só que a Mashirão não consegue aceitar isso. Por isso ela mostra tudo e pede pra dar uma boa olhada e decidir. Nisso a nossa protagonista chama ela de sem vergonha e mestra Sei. Já mais à noite, a nossa protagonista não consegue dormir muito bem porque tem uma pessoa bem do lado dela. Mas a Mashirão fala que é uma pena porque ela tá bem cansada, porque hoje foi um dia bastante divertido. E a Wayuki fala que se divertiu bastante também. Então a Mashirão pede desculpa se exagerou um pouco, e a nossa protagonista pergunta por que ela tava tão empolgada. Nisso a Mashirão diz que vai explicar enquanto dorme. Ou seja, pra considerar tudo que ela falar a partir de agora como se fosse enquanto ela tá dormindo, mesmo se sair alguma coisa vergonhosa. Então ela começa falando que tá assistindo a Wayuki desde a estreia dela. Naquela época, talvez até agora na verdade, ela não era tão boa nisso. Fazia lives todos os dias tentando produzir um bom conteúdo, e a Mashirão podia ver ela ficando pra baixo todos os dias também. Aí a Wayuki vai responder, mas esquece que a Mashirão tá falando enquanto tá dormindo. Então agora também a Wayuki tá dormindo. Assim, a Mashirão continua que gosta de pessoas que se esforçam. Ela quer que o mundo funcione de uma maneira que todo trabalho duro seja recompensado. Por isso, ela tava todo esse tempo torcendo pela Wayuki. Não como mãe, mas como fã mesmo. Tipo, a primeira vez que elas falaram no telefone, até a Wayuki se lembra de como ficou surpresa que a Mashirão tava bem empolgada. E a nossa menina se lembra até hoje das palavras dela, que diz que as dificuldades iam fazer o futuro dela brilhar ainda mais. Com isso, a Mashirão continua que sentiu que naquela parte a Wayuki deu o primeiro passo e agora tá terminando a corrida. Desde a live acidental, a voz dela tá mais alegre dia após dia. E conhecer ela na vida real confirmou tudo. Mesmo quando ela não tá numa live, ela tá sempre cheia de energia, sempre se divertindo, e isso deixa a Mashirão feliz. Dito tudo isso, ela fica cheia de vergonha. Mas a Wayuki também fala que acha que realmente se perdeu daquela vez. Não tinha confiança em si mesmo, e agora se tornou a Wayuki Kokoroni. Mas não é só isso, a Wayuki é uma forma em que ela pode ser ela mesma. E ela tem pessoas que aceitam isso. Colegas mais velhas, empresária e, claro, uma melhor amiga que tá dormindo. Ela já teve horas incríveis, com pessoas incríveis, sendo quem ela é. E como a Mashirão disse, ela tá se divertindo muito. Por isso a amiga fala pra nossa protagonista, parabéns porque sempre torceu por ela. E enquanto quiser continuar, vai sempre apoiar. Fazendo como uma colega, a Mashiro e Dorori. Assim fica um silêncio com elas se encarando e elas ficam cheias de vergonha e decidem dormir. Mas a Mashirão sente que ainda não terminou. Ela continua pensando que se irritou muito com um comentário sujo. E até a Wayuki ligou várias vezes pra ela pra parar. Fez ela esfriar a cabeça. Como sempre, fez de tudo pra ajudar pessoas com dificuldades. Foi isso que fez a Mashirão perceber que queria conhecer essa garota melhor, não só como mãe e fã. E claro, mais uma vez, desculpa pelos problemas causados, já que no caso, o comentário sujo que ela ficou brava era sobre a Wayuki. Então a nossa protagonista disse que vai falar a mesma coisa que falou naquele dia porque acha que a Mashirão não lembra. A Mashirão não é patética, ela é ótima desenhando, tem uma boa voz, fala bem, é gentil e devia ter mais confiança, porque ela ficou muito feliz quando foi defendida por ela. Nisso a Mashirão se apoia nela e fala que chega porque ela já se lembrou. E agradece, falando que ama a Awa, que responde que ama Mashirão. E a live de hoje é da nossa mamãe Xion, a donzela que seria a mãe da Madre Teresa se pudesse. Não só isso, mas ela trouxe várias convidadas. Uma collab de peso pro quadro dessa semana. O primeiro Grand Prix da Live On. Basicamente a Xion vai apresentar e as streamers vão ter que fazer sketches sobre um certo tópico em pares. Obviamente ela tá revelando só agora também para as nossas meninas, então podem esperar um caos indescritível. Aliás, a nossa mamãe Xion vai financiar do próprio bolso o prêmio de 200 mil ienes. Logo, começando pela dupla Wayuki Kokoroni e Sei Yutsuki, a dupla acidente de transmissão. E as duas estão ansiosas para mostrar pro mundo o que é um acidente de transmissão. Dito isso, o tópico da primeira sketch vai ser loja de conveniências. Portanto, uma cliente chega com muito frio numa loja de conveniências e a atendente a recebe falando seja bem. A nossa cliente deixa passar porque ela acha que ouviu errado e fala que quer uma bebida quente. Mas de repente, a atendente chega galanteando a cliente, perguntando se gostaria de assistir o novo tipo de vídeo que elas começaram a alocar. Assim a cliente pergunta se tem um Homem-Aranha XXX e sim. Homem de Ferro XXX? Sim. E Vingadores normal? Não, esse não tem. Eles ali só vendem paródias e não um filme verdadeiro. Aí a cliente fala que vai dar uma olhada e volta com os negócios pra passar. Então a atendente pergunta se ela gostaria de um lanche quente, porque particularmente ela recomenda a oferta B com 2 bolinhos de carne e uma salsicha. O público já começa a clamar pela denúncia por assédio sexual da parte da atendente, mas a sketch tem que continuar. Aí a cliente fala que não, porque na verdade ela tem um fetiche em
então vai querer um ovo de Oden. Nisso, a atendente dá o que ela pede e pergunta se ela também quer uma lingerie. E a cliente fala que sim, porque as delas sempre rasgam. Então a atendente, bufando, ansiosa por alguma coisa, pergunta se ela quer equipar elas. Nisso, o cliente traz um monte de gatizeira e fala que vai querer isso também. E a atendente, ainda ofegante, pergunta se vai querer equipar isso também. Então a cliente também começa a ficar mais animada e o público começa a se perguntar se eles são os doidos ali. Portanto, como se estivesse num RPG, a cliente decide tirar todo o seu equipamento, menos gatizeira e as meias. E pra loucura da atendente, fica desse jeito aí. Próxima dupla, Alice Soma e Hikari Matsuria, a dupla da energia. Então a nossa apresentadora Shion fala que elas são dupla de novo e pelo jeito andam se dando muito bem, né? Nisso, a Alice fala que enquanto estava investigando o pessoal da terceira geração mais próxima da Wayuki pra tentar passar pelas defesas dela, ela descobriu que sua química com a Hikari era algo especialmente potente. Já a nossa pequena Hikari tá animada porque algum dia ela vai acabar chegando na amada posição de veterana da Alice, que fala que a de peitões está se achando demais, que responde falando que não é tem idade pra beber. Dito isso, já indo pro sorteio da sketch, vai ser Herói e Rei Demônio. Portanto, uma pequena heroína chega pra enfrentar o cruel e maldoso Rei Demônio. E ela fala que tem muito a perder, mas vai vingar seus companheiros derrotados, Daniel, Johnny, Greg, Layla e Daniel. Só que o público repara que ela falou Daniel 2 vezes, então o Rei Demônio vai em defesa da nossa heroína e fala que talvez sejam 2 companheiros com o mesmo nome. Por isso, continuando, a heroína fala que com a espada sagrada Excalibur, abençoada pelas preces da princesa sagrada, ela vai derrotar o Rei Demônio, que pergunta se essa espada tem realmente o poder pra fazer isso. E a heroína fala que sim, porque ela atravessou a princesa com essa própria espada, o que deixa o público e até o Rei Demônio em choque. Mas infelizmente, sim, essa foi a única maneira de derrotar o Rei Demônio, só que a morte da princesa não vai ser em vão. Nesse momento, a heroína tá de pé sobre uma montanha de sacrifícios. O público adora que isso tá saindo do controle, e bem no clímax, quando a heroína ia atacar o Rei Demônio, os deuses derrotam elas, que no caso são os moderadores. Uma pena. Mas então indo pra última e não menos importante dupla, Nekoma Hirune e Kaeru Yamatani com a dupla Reviravolta. Aí a apresentadora pergunta se tem algum motivo pra elas se chamarem de dupla Reviravolta. E a Nekoma explica que é porque ela tem gostos que são completamente opostos de uma pessoa normal. E porque a Kaeru continua regredindo cada vez mais com o tempo. E o público entende, mas também não entende. Dessa maneira, o tópico delas vai ser Conferência de Imprensa de Desculpas. Só que elas falam que já vão começar com desvantagem porque nenhuma das duas nunca pediu desculpas uma vez sequer na vida. Então a apresentadora fala pra elas não se colocarem num pedestal, principalmente uma tal de Nekoma, porque que tal pedir desculpas pra uma certa Shion que sempre foi usada pra contrastar as loucuras da gata. Dito isso, a conferência de imprensa de desculpas de Kaeru Yamatani da quarta geração da Live On vai começar. Ela agradece a todos pela participação e já pede desculpas por todos os problemas que causou. Então, começando as perguntas, primeiro a repórter Nekoma Hirune. Dizem que a senhorita Kaeru Yamatani invadiu o set de filmagens do programa pré-escolar Mamãe e Eu. Nisso, ela entregou formulários de adoção à mamãe da canção e à mamãe do exercício, fingindo ser uma criança pequena e criando um caos com a produção. Assim vai a pergunta, isso tudo é verdade? E pro choque de todos, sim. A Kaeru explica que, pra ser sincera, não conseguiu segurar seu poderoso desejo de voltar à infância. Afinal, ainda que o corpo dela seja de um adulto, a alma que queima dentro dela é a de um bebê. Portanto, machuca ela que a sua conduta seja tida como não apropriada. O que aconteceu foi que a empolgação dela de participar do programa que ela sempre quis reduziu seu processo cognitivo ao nível de um bebê. Então a repórter fala que entende, mas pergunta a idade dela. Que fala que idade não passa de um número. Calma aí, Kaeru, até a brincadeira tem limite. Velhos são aqueles que não entendem isso. Aí a repórter fala que isso não é o que um bebê diria, só que a Kaeru continua que não é estranho que só ela seja criticada por isso, porque olha o plot twist, ela sabe que essa repórter Nekoma cometeu diversos crimes, e vai expor eles agora. O público então fica confuso, mas ansioso por o que tá por vir. Com isso, o repórter Kaeru Yamatani falando, recentemente a Nekoma convidou 3 amigas para uma partida de beisebol, mas na verdade era um jogo de videogame e o pior da história. Ou seja, Gran e os nossos queridos deuses dali, os moderadores, intervêm mais uma vez. Então, já anunciando as vencedoras, rufem os tambores, foi a dupla Acidente de Transmissão com Awayuki Kokoroni e Sei Otsuki. Realmente, elas que estavam em maior sincronia, né? E as duas falam que vão levar todas como comemoração para uma noite de sushi. Logo, outro dia, e hoje, live da Shua no ar. E com uma convidada mais que especial, a Eirai, para jogar um jogo de terror ainda. Que por sua vez fala que não queria, mas ela não tem muita escolha. O que aconteceu foi no que a Eirai estava fazendo em seu próprio canal. No quadro Testando a Teoria, uma diretora de zoológico de repente conhece todos os nomes. E se ela não conseguisse responder todas as perguntas de animais enviadas pelo chat, ela seria forçada a sofrer uma punição votada pelos mesmos. E superando por 3% o roleplay ASMR, ficou em primeiro lugar jogar um jogo de terror. Aliás, a fatídica pergunta incapaz de ser respondida foi: qual o peso da diretora Eirai? E ela tecnicamente é um animal. Portanto, o jogo escolhido foi Ao-Oni. E a nossa protagonista tá lá porque a Eirai não é muito boa com jogos de terror. E ela achou que uma dupla deixaria isso melhor. Nisso, a nossa Shua fica toda animada por ter sido escolhida e pergunta se quer
Mas a Irai explica que escolheu ela porque parecia que ela perturbaria mais o clima de jogo de terror. E ela fica mais animada ainda por ser suporte emocional e pergunta se quer de novo. Então a Irai manda a gata no cio se acalmar porque isso vai ser assunto sério. Por isso, começando, e a nossa diretora já tá com medo no menu. Um silêncio ensurdecedor. Ou seria se a Wayuki não estivesse gritando pra animar a Irai. Ela fala que jogos de terror são legais e é pra tentar pensar nisso como o criador do jogo brincando com ela. Dando sustos em momentos planejados e sinceramente, quem que não fica com isso? Aliás, ela pergunta de novo se quer. Então o jogo continua, parece que ela tá indo bem, mas pela primeira vez ela vê ele lá em cima. E não quer mais jogar. Nisso a Wayuki começa a explicar a Lori que ela tá presa e precisa encontrar seus amigos perdidos. Dito isso, a Irai não liga e fala que quer ir embora sem eles. Então ela recolhe a chave do quarto e a primeira perseguição começa. A Irai fica desesperada, a Wayuki começa a botar mais pilha falando que até a castidade dela tá em perigo. Assim a nossa diretora chega num beco sem saída e nesse caso, decide partir pra cima do monstro. Mostrando um lado que talvez ninguém tenha visto ainda. Mas dito isso, game over. E ela não consegue aceitar mandando o jogo se... Então a nossa calma diretora percebe e volta pra si. Pergunta se sua querida senpai ouviu tudo isso, mas ela tá em silêncio. E a diretora Irai, do zoológico Irai, começa a se questionar se ela acabou de transformar sua carreira em uma carreira de comediante. Mas de repente uma palma, e a Shua fala, bem-vinda à Live On. E o chat já começa a falar que ela é a Shua da 4ª geração. Então a nossa diretora fica brava com as piadinhas da Wayuki, que pede perdão pro chefe e fala pra não matar todo mundo na agência. Mas a Irai fala que na verdade não é assim, é só que teve uma época que ela realmente gostava desse tipo de filme. Aí esses velhos hábitos acabaram voltando por causa do jogo de terror. Mas a nossa protagonista explica pro chefe que quando dá uma fora, não tem como voltar atrás. Ela é a prova viva disso. Ela costumava ser pura também, mas agora virou isso. Só que a Irai fala que talvez essa seja realmente a verdadeira ela também, mas tem uma parte dela que também é diretora. Por isso, ela também pretende continuar como a diretora Irai do zoológico Irai. Então a Shua fala que entende perfeitamente porque ela também tentou preservar seu lado como Awa também. Nisso, a Irai entra na nova fase da loucura e começa a falar que não tem nenhum arrependimento. E mesmo que alguns dos espectadores estejam desapontados, ela sabe que eles vão voltar como novos pra ela. Certo, mas agora continuando com o jogo de terror, a Irai tava fazendo todo esse show pra falar que já foi punido o suficiente e quer encerrar logo. Mas infelizmente, ela fez um erro terrível ao escolher a Shua como parceira. Aí aparece um personagem com frio e a Wayuki fala que ele é um A Irai ignora, então a Wayuki fala que ele é um anti e continua que teve um ator que disseram que tinha um rosto e aí a nossa diretora admite que ela tá falando coisas quase legais. Mas ela sai, o bichão tá ali e volta a personalidade chefe da Yakuza. Só que game over de novo. Mais uma tentativa, aparece uma personagem chamada Mika que quer dizer fragrância agradável. E a Irai fala que gostaria de fazer perfume do sangue dela. E game over de novo. Então mais uma tentativa, mais um game over, só que a Wayuki fala que ela tá quase fora. Com isso, parece que ela finalmente vai zerar. E o parceiro que ela tinha encontrado parece que virou o monstro. Que no caso era o jumpscare final pra uma Wayuki gigante. Nisso, até os céus ouviu um grito que parecia de um castor, e a nossa diretora corrige que não era de um castor, mas de um animal chamado marmota. E ela fala que se tiver cortes alterando a voz dela, eles vão se ver no QG da família. Ela realmente já abandonou o zoológico e já virou QG de gangue. Desse jeito, na próxima tentativa, ela finalmente termina em 57 minutos. A nossa protagonista parabeniza ela, mas tem que mostrar uma última coisa. Os trending topics do nosso querido Twitter com Chefe Irai, Live da Irai, Live On, Shua e Live de Aooni. E em anexo, um arquivo MP4 com o título Continue se esforçando, que revela ser uma montagem da nossa diretora no corpo de uma marmota dando um grito de uma marmota. E começa agora a collab Live On All Stars. Basicamente todo mundo da Live On vai jogar o jogo multiplayer Lobisomem do Deserto. Explicando as regras, todo mundo ali são sobreviventes tentando escapar do deserto. Pra fazer isso, elas vão precisar achar ou um rádio ou um gerador no meio do deserto pra depois colocar um sinal de perigo. Só que não vai ser tão fácil, porque no meio delas vão ter 2 traidores tentando evitar a fuga. Mas eles não são o único perigo, porque o deserto em si já é um deles, porque só de ficar do lado de fora você vai perder saúde e hidratação. Sem contar os animais selvagens, venenosos, e também se a sua barra de hidratação chegar a 0, vai reduzir a sua vida mais rápido, ou seja, você vai morrer. Mas também nem tudo é coisa ruim, porque cada sobrevivente vai ter uma faquinha pra lutar contra animais selvagens e os traidores. E claro, os traidores também têm facas. Aí também você pode extrair água, veneno e outros itens de plantas e animais no deserto para poder usar depois. Concluindo, para poder finalizar o jogo, se os sobreviventes completarem a missão e fugirem do deserto a tempo, eles vencem. Mas se todos morrerem, os traidores vencem. Nisso a nossa mestra Sei começa a explicar a regra mais importante, que se trata da cabana onde elas nascem no jogo, porque serve como base para os sobreviventes. Enquanto elas estiverem ali, animais não vão atacar e elas também não vão perder vida ou água. Um lugar para reuniões estratégicas, porque também tem urnas de votação. Se a maioria dos jogadores votar em alguém como traidor, esse jogador é expulso à força. E claro também, chat fechado durante a jogatina. Assim todo mundo já entendeu os detalhes, primeira rodada começando.
E a nossa protagonista já fala que todas ali estão prestes a observar as deduções da grande detetive Sherlock Conan. Já a Hareru fala pra deixar a sobrevivência com ela porque ela é conhecida como a Bearouka Hiroshi. Talvez elas tenham misturado um pouco alguns personagens. Nisso o caos já começa, Hareru e a Hikari já saem correndo pra arrumar os geradores. E aliás, se elas se afastarem demais não vão conseguir usar o chat por voz. Mas então elas decidem se dividir em grupos, a Mestra Sei e a Shion vão ficar na cabana fazendo itens. Já a Ayuki saiu com a Alice e a Kaeru pra explorar, só que elas já encontram o primeiro obstáculo, que é a hidratação que tá caindo muito rápido. Então a Alice fala que teve uma ideia, porque há muito tempo ela leu um livro sobre técnicas de sobrevivência. E de repente ela pede pra nossa protagonista fazer o número 1. Mas calma, vamos deixar ela tentar explicar, porque ela fala que se você precisar de água no deserto, você pode cavar um buraco, fazer o número 1, colocar um plástico por cima, deixar evaporar e depois coletar a água que condensar. Então a Ayuki fala que não dá pra beber água assim e a Kaeru concorda, porque particularmente ela preferia molhar sua garganta com os da sua mamãe Ayuki. Então é uma pedindo pra outra pedindo pra. Mas a nossa protagonista ignora, fala que de qualquer forma elas podem conseguir água das plantas. Então ela corta um cacto com a faquinha e voa lá. Só que nesse meio tempo a Hikari aparece correndo chamando por todas falando que algo terrível aconteceu com a Hareru. Pois é, infelizmente o primeiro falecimento foi de uma pessoa bem engraçada. A Hikari explica que saiu por um segundo e quando voltou tava assim. Então a Shion fala que a partir de agora, mais do que nunca, é melhor todo mundo trabalhar em grupo. E a Alice concorda falando que todas ali juntas precisam proteger a virtude da Ayuki. E uma denúncia pela nossa protagonista de um lobo em pele de cordeiro foi feita. Dito isso, indo para as equipes, a Nekoma tá junto com a Eirai e com a Kaeru e de repente são atacadas por lobos. Elas ficam meio receosas de matar eles porque a Eirai adora tanto animais. Dito isso, a nossa diretora já matou todos, chamando eles de total feios. Porque pra ela, a vida real é uma coisa, o jogo é outra. Além disso, até mesmo a diretora de um zoológico vai pegar em armas pra proteger suas preciosas companheiras. Pelo jeito, a chefe Eirai, líder do Sonokaze e parte do clã Livion, veio pra ficar. Só que de repente ela cai no chão, parece que ela foi envenenada por um escorpião, então a Nekoma cuida dele. Só que a Eirai continua paralisada porque os efeitos do veneno são temporários. Ou seja, ela tá indefesa pra animais selvagens e além de que ficar no deserto por si só, reduz a vida dela. Então a nossa diretora fala pra não se preocupar com ela, que as duas podem seguir em frente porque senão elas vão estar em perigo ali. Mas a Nekoma não aceita e fala que vai ficar ali, então manda a Kaeru ir atrás de um antídoto. A Shion já deve ter feito um na cabana e tal. E a Nekoma fala que acredita que as duas não são inimigas, então ela quer que acredite nela também. Assim feito, cada grupo trabalhando junto pra sobreviver no deserto, mas enquanto isso acontecia, novas vítimas apareceram. E são simplesmente a própria Kaeru e a Nekoma que a gente estava vendo há tão pouco tempo. Nisso, obviamente, todo mundo começa a suspeitar da Eirai. Então ela explica que estava procurando água enquanto as duas consertavam o gerador. Ela sabe que não é um bom álibi, mas jura que não é ela, e vai fazer a assassina pagar por isso. E a Ayuki também entende que brigar ali é o que a traidora mais quer. Nisso a Eirai pede pra alguém ir com ela pra provar sua inocência. Então a Machiron aceita o trabalho porque se alguma coisa acontecer com ela, só vai provar a culpa da Eirai e essas outras voltarem pra expulsar ela. E se nada acontecer, prova a inocência dela. Com isso estabelecido, as outras voltam pra cabana e a Hikari tá preocupada com a Machiron. E pra piorar, a própria aparece gritando socorro. Gritando pra Shua que a Eirai tá atrás dela e ela era culpada mesmo. Então todo mundo entra na cabana, a Ayuki acalma a Machiron, a Alice fica com ciúmes, a pequena Hikari tá desesperada, mas não era pra isso, então todo mundo vai pras urnas de votação. Então quando a Eirai ia entrar na cabana pra falar alguma coisa, ela é expulsa. Com isso, todos supõem que uma traidora a menos, só que ainda falta uma. E se elas continuarem trabalhando em equipe, tudo deve continuar bem, só que não. A Mestra Sei e a Shion foram as próximas vítimas. E a possibilidade de ainda existir duas traidoras ainda paira no ar. Então de volta pra cabana, elas começam a revisitar as mortes. A Hikari foi quem achou o primeiro corpo, o da Hareru, e ninguém pode comprovar que não foi ela que matou. Já a Alice fala que o tempo todo estava concentrada no traseiro, nas costas da Ayuki, então nenhuma das duas é. Então a Hikari continua falando que não é a culpada e pergunta pra Shami se ela acredita nela. Que, peraí, a Shami tava no jogo? E até a própria fica surpresa de ser vista perguntando pra Hikari há quanto tempo ela consegue ver ela. E a nossa pequena garotinha fala que desde o começo, e como a Shami é meio envergonhada e tal, ela ficou preocupada que ficasse no meio da multidão. Então as outras percebem que é a primeira vez que a Shami fala alguma coisa, ou seja, ninguém ali sabe o que a Shami estava fazendo. Pra ser sincero, elas mal perceberam a presença dela. Nisso a Shami começa a explicar que ela prefere evitar interagir com quem não tá acostumada. Aí naturalmente apaga sua presença em grandes grupos. Pelo jeito ela tem naturalmente o modo stealth. Dito isso, começa um interrogatório mais pesado e Shami morreu. Portanto só resta a Alice, a Ayuki, Machiron e Hikari. Então a Machiron começa a falar pra nossa protagonista de como ficou com medo quando a Eirai foi atrás dela. E assim a Ayuki fala que vai proteger ela de qualquer jeito. Então a Alice intervém, talvez por ciúmes, mas também porque falta 5 minutos pra missão acabar. Desse jeito, como não tem muito tempo, elas decidem se separar em 2 grupos pra poder encontrar o rádio. Com isso, a Alice e Hikari de um lado, Machiron e a Ayuki do outro. E parece que o grupo da nossa protagonista já achou o rádio. Então é só consertar e elas podem chamar o helicóptero pra fugir. Só que a Machiron fala pra não baixar a guarda, tipo, a barra de hidratação da Ayuki tá bem embaixo. Portanto, ela empresta a água dela, nossa protagonista toma, e a Machiron do nada fala que elas finalmente ficaram sozinhas.
Então a visão da nossa menina começa a ficar zonza, porque o que ela bebeu foi veneno. Então a Mashirão começa que sobre a Hareru, ela trabalhou com a Shami pra fazer isso depressa, cortando o mal pela raiz. A Nekoma e a Kaeru só esperaram elas se separarem pra atacar. Além de que pra Irai, ela assumiu que era traidora. E como esperado, ela atacou na hora, em busca de vingança. Então a Mashirão fez parecer pra todo mundo que uma traidora estava atacando ela. Só que na verdade era a Irai tentando eliminar uma traidora. Mas e sobre a Shami, porque a Mashirão também ajudou a eliminar a Shami. Só que ela fala que já sabia do poder dela há muito tempo. Porque uma vez ela estava fazendo live de um jogo de esconde-esconde. E ela conseguiu vencer facilmente sem ser encontrada. Foi ali que a Mashirão percebeu que isso seria extremamente útil em jogos competitivos. Por mais que a Hikari descobrir não estava nos planos. Mas o que importa foi que evitou que suspeitassem da própria Mashirão. Dessa maneira, a última peça do plano era atrair a Wayuki para a mesma equipe dela. Aí a nossa protagonista percebe que caiu na armadilha de Mel, mas a Mashirão continua que fez tudo isso pro momento de agora, para matar sua querida Shua com as próprias mãos. Então, quando ela estende a mão, alguém de repente entra com tudo pela janela. É a nossa menina Alice que já chega salvando a sua amada e esfaqueando a Mashirão. Então, Mashirão morreu. Nisso a Wayuki pergunta por que a Alice foi pra lá. Assim ela começa a se lembrar que se lembrou que foi sugestão da Mashirão que elas se separassem para procurar o rádio. E naquele momento, quando ela botou os olhos na traidora, ela sentiu a mesma aura que ela tem quando projeta seus sentimentos pela Wayuki. Por isso só fingiu concordar com o plano e foi atrás delas. Com isso a Wayuki fala que isso é um pouco desagradável, arriscado, e pergunta se a Hikari deixou. Mas a Alice fala que quando explicou pra Hikari que só estava preocupada com a sua amada, a garotinha ficou maravilhada que ela realmente tem sentimentos verdadeiros pela Shua. E autorizou. Então a nossa protagonista começa a agradecer elas, falando que elas realmente a salvaram. Só que a Alice fica paralisada de ver a Wayuki imóvel na sua frente. E tipo, como ela salvou ela, talvez ela tá liberada de fazer só um pouquinho, né? No caso, ela já disse antes, que passou o jogo inteiro concentrada no traseiro da Wayuki. E foi ali que a nossa protagonista percebeu que os lobos não são o único tipo de perigo ali. Mas de qualquer jeito, bom trabalho e as sobreviventes venceram. Todo mundo ali fica impressionado com a atuação e manipulação da Mashirão, a estratégia da Alice e da Hikari no final. Já a Irai tá se sentindo patética porque não conseguiu fazer nada que queria. E indo pra Hareru, ela não fala nada, morreu cedo, mas parece que se divertiu bastante. A nossa protagonista acorda com uma ligação da sua empresária Suzuki, mas é porque ela tem um pedido importante. E no momento que a Wayuki, meio zonza, ainda escuta que a Hareru Asagiri pediu um collab com ela acorda na hora. Aí ela obviamente aceita, só que a Suzuki, vendo esse entusiasmo todo, fala que tem que explicar um negócio antes. Na verdade, eles estão planejando um show solo com a Hareru. Ou seja, com palco, público de verdade, eles reservaram um local para mais de 3.000 pessoas e vão transmitir pela internet. Que talvez seja até pequeno, levando em conta a popularidade da Hareru. E a atração principal quer que a última música seja nova e cantada com a Wayuki. E sobre uma explicação pra isso, a Hareru falou que vai dizer pessoalmente. Aliás, a Suzuki fala que até eles da gestão ficaram surpresos porque eles não esperavam que ela fosse aceitar. A Hareru quer levar o seu papel como funcionária da Live On tão a sério quanto como streamer, apoiando dos bastidores e tal, e por isso que ela prefere não fazer eventos em que é a principal. Aí então já recusou várias vezes shows ao vivo no passado. E dessa vez também foi só outra proposta qualquer que a Suzuki falou brincando. Só que pra surpresa de todos, a Hareru falou que aceitava se a Shua aparecesse no final. Dito tudo isso, a nossa menina aceita com prazer porque não tem como recusar um convite da Hareru. Com isso, mais tarde, a nossa Suzuki já vai atualizar a Hareru, que chama ela de Suzuking. E por que esse apelido? Por causa do inseto Suzumushi King, que é abreviando Suzuking. E ela tratou isso como se fosse uma baita revelação. Então a empresária agradece mais uma vez pela Hareru ter aceitado fazer o show. E como a VTuber tá com um pouquinho de vergonha de encarar todo mundo depois de tanto tempo dizendo não, ela tá ali trabalhando sozinha preparando o show. Dessa maneira, outro dia já, e a Hareru e a Wayuki já estão juntas planejando como vai ser. A nossa menina agradece pelos vários ensaios, mas a Hareru fala que ela que é incrível, porque a ressonância da voz dela é um talento natural. Aí a Wayuki fica toda sem graça, mas fala que foi graças a Hareru que ela conseguiu entender o significado das letras, porque ela mesma não entendeu nada. Só que é claro que ela entendeu o significado, porque a Hareru mesmo que escreveu. Não só isso, letra, música e arranjo foi tudo a Hareru que fez. Isso faz a Wayuki ficar mais insegura ainda de cantar uma música tão importante pra ela, né? Mas a veterana fala que essa música só importa porque ela vai cantar junto com a nossa protagonista. Assim ela pergunta pra Wayuki se tem algo que ela queria perguntar pra ela, porque meio que tá escrito no rosto dela isso. Desse jeito, a nossa menina pergunta por que ela concordou em fazer o show, e contextualiza que a Suzuki falou sobre todas as tentativas e tal. E ela não pretende se aposentar, né? Mas pode ficar tranquila que não. Então a Hareru pergunta pra Wayuki se ela já fez um teste de QI, porque particularmente ela já fez e tem um QI de 160. E essa é a resposta dela pra pergunta. Assim, mais tarde, a nossa menina vai dar uma pesquisada e parece que QI acima de 130 já é considerado um gênio. Ou seja, a Hareru tem 160, então ela é uma super gênia?
Só que, peraí, como é que isso responde a pergunta dela? E ela fica pensando nisso até a manhã seguinte, mas ainda não faz ideia do que o QI tem a ver com o show solo. Só que nesse meio tempo começa a pipocar um monte de notificação. Como sempre, a Alice tweetando sobre a Oyuki falando que lamberia os chinelos dela pra aquecer e deixaria ela beijar ela, ou até daria uma lavagem completa na banheira e depois deixar. Aí de repente a Mashiron aparece no meio e começa a zoar a Alice. Então as duas começam a discutir como se fossem lutadoras de luta livre. As duas falando das maiores vulgaridades da nossa protagonista, se achando a moralidade humana em pessoa. Assim as duas chegam na conclusão que a melhor pra julgar essa luta é a própria Oyuki, então elas vão convidar a Oyuki pra uma live e deixar ela decidir. Com isso as inimigas entram numa trégua e aceitam uma collab, só que sem falar com o objeto da discussão primeiro. Mas é assim que funciona na live 1. Com isso, já indo pra live intitulada Um Duelo por Aoyuki Kokoroni, a nossa protagonista se apresenta falando que infelizmente teremos uma leve neve hoje à noite. E pergunta se já pode ir embora. Só que a Alice fala que claro que não, porque hoje é o dia que ela vai acabar com a última e mais alta barreira pro noivado entre elas. Então a Mashiron fala pra Aoyuki se animar, que ela tem duas garotas bonitas caidinhas por ela. Só que a nossa menina fala que não é importante o bastante pra que as pessoas briguem por ela. E elas conseguem interpretar isso como se a Aoyuki fosse só delas então. Mas peraí, ainda assim tem algo cheirando errado ali. A Alice ela até entende, só que a Mashiron tá exagerando demais. A nossa menina começa a suspeitar que elas estão fazendo isso só pra envergonhar ela e se aproveitar disso. Mas a Mashiron fala pra garotinha que tudo que ela quer é provar a outra garota que ela é a melhor pra ela. E enquanto isso ela vai sim se divertir com ela sentindo vergonha. Então será que toda aquela conversa sobre os laços dela era só parte do joguinho da Mashiron também? Mas não, essa parte era verdade e as duas ficam todas sem graça. Só que a Alice interrompe falando que não vai deixar transformarem isso numa comédia romântica sem ela. Assim as duas oferecem um gato-zero e perguntam se não era melhor a Awa virar a Shua. Só que a nossa protagonista já cansou de bancar a comediante. E também essa não é a personagem dela, ela devia ser quem corre atrás, não o contrário. Era pra ser a espuma, a idiota do grupo. E a Alice fica toda animada porque a Aoyuki se forçou a uma posição incomum só por causa dela. Mas a Aoyuki manda ela colocar as roupas de volta. De qualquer jeito, a nossa menina pergunta como é que elas vão competir por ela, porque ela não entende como pretendem vencer. E as duas também não sabem. Com isso a Alice fala que tal decidir pelos comentários, pros amados espectadores fazer um quiz sobre a Aoyuki. E já começa com uma pergunta que talvez ela mesma tenha feito, o que a Awa lava primeiro no banho? Mas a nossa protagonista fala que não vai falar sobre a higiene pessoal em público. Só que então a Mashiron vem com argumentos. Porque tem um conceito conhecido como o fetiche do desconhecido. Esconder algo só abre margem para que o pessoal pense que a recusa significa que a resposta é a mais indecente possível. Por isso o melhor seria responder a pergunta, ou será que a resposta é realmente algo indecente? Desse jeito a Aoyuki aceita responder com sinceridade para que não reste mal entendido. Dessa maneira Alice começa que graças às câmeras que ela escondeu no apartamento da Aoyuki, ela não vai perder. Então a nossa menina manda ela parar por ali e a Alice encerra todas as funções vitais e morre. E eu já não sei o que tá acontecendo, mas a Mashiron, mesmo inimiga, fala pra por favor não tirar a vida dessa garota com o futuro. Mas voltando ao assunto das câmeras, a Alice fala que tem 360 locais diferentes. Só que claro, em 360 locais do banheiro dela. Uma distribuição um tanto curiosa. Mas claro que é uma brincadeira, a Alice até fala que a primeira regra dos fãs é nunca se meter na vida de quem admira. Então a Mashiron fala que bem madura da parte dela, porque ela, como amiga, sempre tá em posição de pregar peças e flertar com ela. E assim a Alice vai correndo comprar as câmeras de verdade. Mas depois de 3 anos voltando pra pergunta do milhão, o que a Aoyuki lava primeiro no banho? E a resposta da Alice é os pés. Mas errado, e a VTuber já tá preparada pra cometer seppuku. Então a Mashiron corta e fala que a resposta é simplesmente os braços. E incrivelmente correto, o que significa que a Alice tem que realmente morrer. Mas peraí, como é que ela acertou tão fácil? Será que na verdade é a Mashiron que tem câmeras de vigilância? Mas na verdade não, foi aquela vez que a Aoyuki foi pra casa dela tomar banho juntas. Ou seja, a Mashiron tava sim observando ela aquele dia. Com isso começa o protesto da Alice e do povo contra a injustiça. Primeiro, pra não deixar a Mashiron ficar com tudo só pra ela, e segundo, que é injusto que ela saiba a resposta certa. Só que ao mesmo tempo foi a própria Alice que trouxe essa pergunta. Mas a nossa protagonista concorda que talvez seja mais justo mesmo usar uma coisa que nenhuma delas tem conhecimento. Desse jeito, próxima pergunta, o pedido de casamento ideal pra Aoyuki. Então a Alice já começa aqui em um local iluminado e romântico, ouvindo sua parceira clamar só por ela. Com a frase, eu aceito ficar depois do gato-zero, faça de mim sua segunda mulher. Mas a Aoyuki fala que se fizesse isso, ela fingiria que foi engano e sairia correndo pro outro lado. Então a Mashiron começa que como a Awa não gosta de coisas chamativas na vida real, o ideal seria esperar a hora que elas estivessem sozinhas em casa e perguntar, quer se casar? E ela acertou em cheio, o que deixa nossa protagonista com um pouquinho de vergonha. Próxima pergunta, zona da Aoyuki, mas rejeitado porque foi a Alice que inventou. Então próxima, zonas da Mashiron, porque provavelmente a Aoyuki gostaria de saber. E a própria concorda e dá um pontinho pra Alice por conhecer ela tão bem. Mas claro, a Alice também ficaria feliz em compartilhar suas zonas em ordem crescente de sensitividade, começando pelo 115º. Dito isso, próxima pergunta, quais as preocupações atuais da Aoyuki? Porque ser parceira também significa sempre estar lá nas horas de necessidade. E a Alice fala que é um momento raro de sabedoria vindo da Mashiron, que retruca falando que vai fazer um doujinshi bem vulgar dela, que por sua vez pede pra colocar a Aoyuki nele também. Nessa discussão toda, a nossa menina começa a pensar que essas duas poderiam se dar bem se quisessem, porque ela nem diz nada e as duas continuam falando sem parar. Com isso, ela fala pras duas que tem algo preocupando ela naquele exato momento e nenhuma das duas sabe o que é. Algo que nem quem assistiu todas as lives possíveis e algo que nem quem conversa offline com ela sabe.
Assim a Mashirão começa que ela tava feliz com os cortes dos melhores momentos da Shua. Então talvez ela quer mais pessoas dizendo que ela é fofa? Ou pode ser também como ela falou mais cedo de que queria que seus espectadores elogiassem a sua comida. Então ela tava tentando comprar novos pratos, é sobre isso? Só que ao mesmo tempo é algo que ela não ouviu, então não deve ser isso. Aí a Ayuki saca que ela tá fazendo isso de propósito. Agora a vez da Alice que fala que é uma pergunta bem difícil. Será que não é ter uma torneira de GAT0? Mas a Mashirão acha fofa a ingenuidade dela porque a Ayuki já tem uma dessas em casa. Dessa maneira, como nenhuma das duas sabe a resposta correta, a nossa protagonista fala que o que tá incomodando ela é que ela não aguenta ver as duas ali brigando. O que ela queria era ver o sorriso das duas, e não que elas brigassem por alguém indigno como ela. Dito isso, nenhuma das duas aceita esse papo. Na vida de uma mulher, existe uma hora que é preciso lutar. Com isso, a Ayuki já não sabe mais o que fazer, porque ela só tava tentando encerrar o quadro, ela pergunta se que tal fazer um acordo. A Shua fica com a Alice e a Awa fica com a Mashirão. Mas elas também não aceitam, porque ter ambas as facetas é o que faz a Ayuki tão preciosa. Elas ainda não escolheram quem é a esposa mais adequada e esperam que essa batalha continue por algum tempo. Mas a Mashirão pergunta se de qualquer jeito a Alice não ficou mais feliz de ter aprendido mais sobre a Ayuki. E peraí, a Alice pergunta se então será que a Mashirão fez tudo isso por ela? Que fala que bom, ela sai com ela na vida real, então tem uma vantagem sim. Por isso agora, elas são rivais dignas em par de igualdade. Logo, mais à noite, já fora da live, o que tá realmente incomodando a nossa protagonista é o que a Hareru tá realmente pensando. E por que ela tá pensando em fazer aquele show. No ensaio pro show da Hareru, ela agradece todo mundo pelo bom trabalho. E a Shion, a Sei e a Nekomaki já terminaram suas partes, falam que estar num palco tão grande é realmente difícil de imaginar. Assim, a Hareru vendo ela se sente nostálgica, porque quando elas começaram, elas também tiveram muitas dificuldades. Quer dizer, a Nekomaki tira dela da reta e fala que foi só as duas o problema. Então a Shion já começa a se desculpar dizendo que porque ela chegou depois da explosão da Hareru, ela achou que ia ser um lugar glorioso, brilhante. Só que a verdade é que se preparar pras lives é bem difícil, além de lidar com problema de equipamento, comentários. Por isso a Shion foi superada com a realidade de que não ia ser tão fácil. Mas a Hareru conforta ela falando que depois de um tempo, ela encontrou o seu nicho. Porque mais pessoas começaram a gostar dela como ela é. Agora já a Mestra Sei fala que sabe que a Hareru nem precisou se preocupar com ela, mas as outras três ali concordam que ela era mais problemática. Aliás, parte das dificuldades que a Shion citou foi se preocupar com a Sei. Então ela fala que pelo menos é porque ela causou maior impacto. Mas mesmo assim elas perguntam para Hareru de onde saiu essa ideia, porque quando souberam do show elas ficaram surpresas. Normalmente ela nem gosta muito de holofotes e tal. Então a veterana fala que ela tá mantendo esse segredo ainda. Elas e a gente vão ter que esperar até o fim para descobrir. Com isso elas se despedem porque é hora de trabalhar na segunda parte, que obviamente é junto com a nossa protagonista. Mas logo já cortando pro fim do dia, um brinde pro trabalho esforçado. E a Ayuki fala que realmente deu muito trabalho. Mas com certeza todo mundo vai adorar, tá todo mundo esperando o primeiro show da Hareru. E obviamente a própria fica mais empolgada ainda, por isso um churrasco como agradecimento. Então a Ayuki fala que a Hareru é realmente incrível porque ela tá aproveitando o dia todo. Já a nossa protagonista teve dificuldades pra dominar uma música só. Nisso a Hareru fala que é simples, ela só meio que pensa em fazer o que parece certo. Mas é exatamente por isso que a Ayuki admira tanto ela. Só que a Hareru fala que sentiu a mesma coisa sobre a nossa menina. Tipo, pra ser mais precisa, ela queria ser gentil como a Ayuki era antes de se revelar. Aí ela pergunta aquela coisa sem graça e a Hareru confirma. Só que como ela falou no passado, ela não acha mais isso? E realmente a Hareru confirma que não. Então a Ayuki fala que também não gostaria de transformar isso numa conversa bêbada e indecente pra conquistar mulheres. Mas não é nada disso, a Hareru só percebeu que tem que ser quem ela é. Aí ela pergunta pra Ayuki se ela quer tentar ser outra pessoa. Mas é claro que não, a nossa protagonista se diverte todos os dias e não tem como abandonar isso. A Hareru gosta da resposta e elas continuam o churrasco. Desse jeito, já cortando pro dia da primeira live de show da Hareru Asagiri, Hallelujah, casa lotada, os fãs e as VTubers estão animados assistindo, já com a nossa menina até a Hareru percebe que ela tá bem nervosa. Mas ela diz que entende e começa a falar que eles vão fazer um grande show com um acompanhamento de 1,35 bilhões de guitarristas aéreos. Um negócio bem impressionante porque talvez isso signifique que tenha gente de outros planetas também. Então a Ayuki fala que talvez seria melhor fazer esse show no Alasca. Só que a Hareru fala que toda a terra do Alasca está sendo usada para as Olimpíadas Mundiais de Ovo Cozido, por isso eles recusaram. Aí com isso a nossa protagonista entende, só que ela não sabe se realmente vai ter uma grande diferença de qualidade em ovo frito. E pelo jeito é uma conversa normal entre duas VTubers. Mas serviu para as duas ficarem mais relaxadas. E a Ayuki percebe que a Hareru tá sempre sorrindo, que só de olhar pra ela é o suficiente pra dar forças pra ela e deixar ela tranquila. Dito isso, a própria fala que tá nervosa. Então a Ayuki vai ouvir as batidas do coração dela e tá realmente bem rápido. Mas a Hareru fala que não é por causa do show que ela sabe que pode fazer um grande sucesso. É mais porque ela sempre quis estar no mesmo palco que a Ayuki. Então a equipe corta elas mandando a Hareru ficar de prontidão e hora de ir. Nesse meio tempo a nossa protagonista tá pensando se a Hareru tava só implicando com ela, só que ela não sentiu isso. Será que ela finalmente vai mostrar os verdadeiros sentimentos que ela esconde nesse show? Dessa maneira começa, e do backstage a Ayuki já consegue ver que a Hareru tá se divertindo bastante. Mas de repente ela pergunta pra Suzuki que tipo de pessoa ela acha que é a Hareru. Que fala que não sabe se pode dizer isso, porque querendo ou não, a Hareru é mais experiente que a própria Suzuki, mas ela acha a VTuber bem desajeitada. Até pouco tempo atrás ela não pensava assim, mas a Hareru explicou pra todo mundo na empresa o motivo de fazer o show. E ela foi bem desajeitada com isso.
Mas cortando essa conversa, já tá na hora da última música. Ou seja, hora da nossa protagonista entrar em ação. Dito isso, ela tá muito nervosa, mas Suzuki vira pra ela e fala que ela é muito mais incrível do que imagina. Então mostra o seu grupinho da terceira geração torcendo por ela e manda ela ir de cabeça erguida. Com isso, a convidada especial Awayuki Kokoroni surge no palco. As duas se cumprimentam, fazem as cordialidades e fazem até uma brincadeirinha, porque a Hareru fala que como a Yuki deve estar nervosa, que tá bebendo um pouquinho de água. Só que o que a gente ouve é o clássico barulho de uma certa latinha sendo aberta, e mesmo a Hareru falando que não parece o barulho de uma garrafa de água pura e inocente, além de que também ela parece estar aproveitando a sua água mais do que uma pessoa normal aproveitaria, a nossa protagonista fala que água sim, pelo menos se você usar uma definição bem ampla de água. Mas brincadeiras de lado, a Hareru começa a falar que essa é a primeira grande collab só entre as duas. Uma collab entre o primeiro sucesso da Live On e o sucesso da próxima geração. Por isso elas vão fazer um grande show, mas primeiro, surpreendendo a todos, a Hareru fala que tem uma música que ela queria que a Awayuki, os espectadores e todas as streamers da Live On ouvissem, composta por ela mesma e se chama Minha História. Aliás, ela escreveu só pro dia de hoje e talvez nunca mais cante de novo. Então o público fica super animado, mas a própria Awayuki tá meio confusa. Mas a Hareru fala que é por isso que era uma surpresa. Então se apagam as luzes e a Hareru começa a cantar, com uma letra que começa falando que esse foi o caminho que uma garota tomou. Ela tinha uma inteligência excepcional, só que não foi aceita por aqueles ao seu redor. Por isso ela criou um medo de ficar sozinha, e como resultado, ela colocou uma máscara e passou a vida toda escondendo quem era de verdade, vivendo um dia após o outro, numa monotonia com um buraco no coração. Mas então essa garota conheceu 4 pessoas que poderia chamar de amigas, e pelo bem ou pelo mal, ela pôde ver um pouco de como ela era antes, nessas 4 pessoas sonhadoras. Com isso, o coração dela ficou mais leve, seus dias cinza escuros foram ficando coloridos. Logo, 4 amigas, sonhando com o sucesso, criaram a Live On. E essa garota, como fundadora, começou a trabalhar duro no escritório. Então, como compensação para as pessoas que mudaram sua vida vazia, ela começou o seu protótipo de VTuber, Hareru Asagiri. E essa garota usou uma máscara esse tempo todo, mas para conquistar o sucesso como VTuber, ela tinha que voltar a ser quem era, e encarar o medo de ficar sozinha de novo. Mas o que aconteceu foi que as 4 amigas sorriram e aceitaram ela. Assim, pela primeira vez, ela poderia mostrar quem era na frente dos outros. Então ela se tornou aquela pessoa que tá cantando pra eles agora. O público não sabe muito bem como reagir, mas a Hareru começa a falar que mais do que uma streamer, ela se considera como alguém da equipe da Live On. Por isso, quando as streamers mais novas cresceram tanto que passaram a conseguir se virar sem ela planejou sair dos holofotes e começar a ajudar a Live On dos bastidores. E pede desculpas por aparecer assim na frente de todos. Mas agora a Live On não vai fracassar, mesmo que a Hareru não esteja mais ali. Ouvindo isso, nossa protagonista começa a pensar que ela realmente vai anunciar a aposentadoria. Mas cortando a expectativa de tudo e todos, a Hareru fala que então ela começou a pensar de outra forma. Isso começou mais ou menos quando a segunda geração ficou famosa, e a certeza veio quando a live por acidente da Awayuki Kokoroni viralizou. A Hareru começou a pensar que essas pessoas eram realmente divertidas e começou a querer saber mais sobre essas pessoas também imprevisíveis. Ficar perto delas e ficar no mesmo palco que elas. E só assistir elas de perto não é o suficiente pra Hareru. Ela quer estar com elas sendo quem é de verdade. Então ela quer continuar sendo uma VTuber. Portanto, pede pra todo mundo ali, de forma egoísta, pra deixarem ela ser uma VTuber. Nisso, a Awayuki, vendo tudo aquilo, percebe que ela tava errada. A Hareru é que nem ela, uma pessoa atrapalhada. Então a própria fala pra nossa protagonista que não quer ficar acima ou abaixo, na esquerda ou na direita, só no mesmo palco. E pergunta se ela vai aceitar essa nova Hareru Asagiri. E a resposta da nossa menina é um abraço, mas porque ela ficou nervosa demais com tudo isso que aconteceu e esqueceu toda a coreografia. Dito isso, Hareru, com um sorriso no rosto como sempre, fala que mesmo que ela se esqueça, o seu corpo vai se lembrar. Sem duplo sentido. Dessa maneira, as duas anunciam que a primeira collab juntas dela vai se chamar Diamond Dust. E no meio da apresentação, nossa protagonista começa a pensar que não conseguia nem mesmo aceitar quem ela era antes, mas em algum ponto ficou confortável em ser o grande nome da terceira geração. Se tornou a mentora das novatas e aprendeu a estufar o peito. Agora, sobre o nome da música Diamond Dust, traduzindo pó de diamante, é um fenômeno onde a umidade na atmosfera congela cristais de gelos e reflete a luz do sol quando cai. Ou seja, é perfeito para as duas. Logo, outro dia já, uma tarde tranquila no apartamento da nossa protagonista, e ela tá revendo a live que ela fez junto com a Hareru depois daquele show, onde a veterana assumiu uma nova identidade falando que é o sol nascente no coração de todos, a VTuber novata Hareru Asagiri. Um cumprimento chamativo porque como ela agora é uma novata, todos têm que se lembrar do seu nome. A Awayuki ficou meio confusa com relação a isso, mas a Hareru fala pra ficar tranquila porque no fundo não interessa, ela é mais nova, mais experiente e no mesmo nível que todo mundo. De qualquer jeito, a nossa protagonista pediu pra todo mundo receber a novata calorosamente, que por sinal fala que realmente começou a reescrever seu passado, porque as lágrimas de ontem são a de hoje, por assim dizer. Dessa maneira, mais à noite naquele dia, começa outra noite de neve leve. Mais um certo barulho que todo mundo conhece interrompe o clima. E mais uma live da nossa Awayuki /Shua iniciada.
E com esse episódio um pouquinho mais diferente, sem os absurdos de sempre, esse nosso adorado anime finalmente chegou ao fim. Eu admito que gostei bastante, deve ter no YouTube já a música que ela fez junto com a Hareru, a Ayuki com a Hareru, então dá uma pesquisada aí que ficou maneira. E agradeço de coração se vocês assistiram tudo, acompanharam a jornada até aqui, e também se assistiram só esse, tá mais que perfeito. Não esquece de deixar o like se você gostou, que ajuda bastante. Se inscreve no canal pra continuar acompanhando mais anime, que se acabou um anime, vai começar outra temporada, vai começar mais novos animes, e eu vou sempre tentar trazer os mais divertidos que eu achar. Mas comenta aí o que você achou do anime em geral, qual sua VTuber favorita tirando a Oyuki, e desculpa, só tem uma resposta certa, que é a Shami. Mas mais uma vez agradeço por terem assistido até aqui, é isso, tamo junto, valeu, falou!